Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast. Qual que é o nome, Sandra? O nome do nosso podcast? Medium Night. Medium Night, mas não é assim que você fala. Spotify. Não, mas... é assim, ó. Medium Night. Vocês estão de volta aqui com o Medium Night. Faltou a gargalhada da bruxa. É isso, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tá demais. Tá mesmo. Hoje nós vamos falar o seguinte tema, gente. Como desenvolver a minha paranormalidade. Aí, relatos, né? Vou perguntar para Sandra, vou também falar um pouquinho e vamos ouvir as nossas convidadas especiais, que além de darem o relato delas, elas vão dar dicas para você desenvolver também a sua paranormalidade. Porque certamente você que está aí do outro lado também quer desenvolver, porque você já viu em vários programas, como que a gente participou, os paranormais, dentre outros, né? Você já viu os benefícios que a paranormalidade pode trazer, que são vários, né, Sandra? Vários. E tem que cuidar, né? Exatamente. E também descobrir qual é a sua habilidade. Exatamente. Porque falou em paranormalidade, é uma coisa ampla. Cada um tem o seu, Exato. Então já vamos apresentar a Vanessa, que tá aqui com a gente. Muitos já conhecem, Vanessa Lucas, bem-vinda, Van. Obrigada, gratidão por estar aqui neste programa, né? Pessoas incríveis e esse reencontro dos paranormais. É verdade. Isso aí. Nós ficamos felizes com a sua vinda. Vanessa que é estudiosa, gente, de diversos assuntos e que manja muito da parte de rituais, de magia, né? Aí hoje você vai dar dica de como desenvolver esse lado, né? Sim, também vou dar dica. Vou contar a história, né, de como descobri a minha paranormalidade e como desenvolvi, né, ao longo desses anos todos, né? E aí, gente, ela vai dar dica de um banho que você pode fazer com 3 ervas que vão te ajudar a desenvolver esse lado e vai te passar cristal para isso também. E depois a gente vai ter a Maria Tereza Lanza aqui com a gente, que é sensitiva, a né, nossa Suzy? cigana querida. Isso. Sensitiva, maravilhosa. Cartomante, que taróloga. também tem uma visão assim, maravilhosa, né? Isso. Vidência, ela também tem vidência, não tem? Tem, vai atender você ao vivo, tá? E muita sabedoria. A Suzy também vai atender, você também vai poder mandar Isso. foto, eu também estarei com tarô. Aliás, para quem está vendo pelo YouTube, na descrição desse vídeo tem todas as instruções de como você faz para participar enviando a sua pergunta, tá? Aí lembrando que foto você vai enviar para o WhatsApp da Astral TV, que também está na descrição do vídeo, código 11, número 961140628, tá? Bora lá começar o bate-papo? Bora lá. Vamos lá, né? Vamos lá, então queremos saber como tudo começou aí. E aliás, falando de paranormalidade, o que você percebe de mais evidente em você, falando dos dons, assim? É a clarividência, é o lado sensitivo, clarissenciência, é o olfato, é o ouvido, a audição espiritual? O que você nota? Sonhos? É o sentir. O principal é a audiência. Sou claro e audiente. Então eu escuto e vejo, né? Então eu tenho essa facilidade de ver esse lado das almas, né? O que tem por detrás. Às vezes existe uma situação. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma consulta com o baralho, eu não posso ficar falando, eu tenho que escrever. Eu sou médium De psicografia de também? psicografia. Ai, que legal. Então eu ouço o que eles estão me passando Escreve. e vou mandando pelo WhatsApp, tá? Então por isso que às vezes eu não falo e não gravo. Porque se eu ficar gravando e falando, eu não vou ouvir o que eles estão me passando. Confunde. Então eu preciso de um tempo, o que eu tenho que fazer, tudo eu tenho que escrever, tá? Legal, né? Então eu tenho que Eu escrever, sabia eles estão que me você passando e ali eu tô vendo, né? Tô vendo, tô falando e tô passando a informação. Aí no final, por exemplo, das cartas, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você quer relatar, né, não entendeu, seja claro, aí sim a pessoa pode me ligar e eu falo com a pessoa. Mas durante a conversa, a pessoa tem que estar online, eu estou captando a energia da pessoa, né, da pergunta que ela quer saber e vou transmitindo, mas por escrito. Tá, interessante, né? E como começou? Como começou? Muito precoce, Du. Foi aos 13 anos. Gente, todo mundo começa jovem, né? Que aos tem... 13. Eu tenho 43 agora. Então, aos meus 13 anos, em 1993... 1992, exatamente.
eu já tinha essa facilidade, eu escutava vozes, né? Principalmente assim, se em algum falecimento, né, de pessoas, de conhecido, era assim, fato. Eu olhava assim, né, para aquele cenário e ouvia o que a pessoa queria dizer, queria dar algum recado. Falei assim, nossa, acho que eu tô ficando assim... É o que a gente pensa. Então assim, em 1993 começou. Então foi um fato decorrente de uma história do meu tio, que tinha alcoolismo na família, e ele era muito agressivo. E dentro disso, a minha família tinha procurado vários recursos para poder fazer o tratamento, para tirar ele dessa situação. E nada resolvia. E, né, católico, várias religiões, várias denominações. E o que resolveu ele foi num centro espírita. Foi aqui em Osasco, não sei se você já ouviu falar, no Irmão Maria, muitos anos atrás. Essa foi uma grande escola, Presidente Altino, em Osasco. Tá. Então ali foi a minha iniciada, a minha jornada começou ali. Né? Então eu comecei a participar, entrei numa triagem. É kardecista, né? Era kardecista, era um centro kardecista. Aí o dirigente pegou e falou assim, eu só sentei na mesa, ele falou assim, eu preciso de você liderando um trabalho espiritual comigo. Com 14 anos, você vai imaginar o que é isso? Não tem nem noção do que é isso, né, Edu? Então ele falou assim, eu preciso de um líder espiritual que esteja do meu lado me ajudando a ajudar as pessoas aqui dentro. Vamos lá, né? Eu falei, eu preciso que você sente à mesa. Nisso tinha uma mesa com vários médiuns, cada um com a sua mediunidade, com a sua paranormalidade. E nisso, meu avô havia falecido, pai da minha mãe. Então ele era os portugueses, né? Tinha aquelas letras todas desenhadas, eu não sabia, porque eu não tinha muito contato com ele. Ele faleceu e justamente nesse trâmite, aí ele falou assim, você vai sentar na mesa hoje, tá aqui papel e caneta, o que você sentir, transfere pro papel. E na hora que eu sentei na mesa, o meu corpo parece que ele dobrou de tamanho. Nisso, peguei o papel e a caneta e começou a escrever sozinho. Eu só ouvia e minha mão escrevia sozinha. Então é médio semimecânico e mecânico, né? Então assim, você escuta, você tem noção, você tem consciência daquilo que você está escrevendo, mas depois não lembra de nada. Só na hora? Só na hora. Então a informação vem, passa para o papel, o que tem para ser transferido, a mensagem tem para passar, a orientação. E depois você não vai lembrar, porque eram muitas pessoas ali, né? Aí eu comecei a fazer, eram várias caricaturas, né? De imagem, de foto, de rosto que eu desenhava. Nunca fiz curso de desenho, de nada, né? E quando foi, a primeira psicografia que eu fiz foi do meu avô, que ele tinha falecido. E ele relatou coisas assim que eu não sabia, não tinha conhecimento. E no final ele fez a assinatura dele. Aí eu falei assim, mãe, não é possível, pega um documento antigo dele, vai buscar essa informação, que eu quero saber se isso de fato é real. Conferiu a assinatura dele. Gente, Chegou a me arrepiar, eu falei assim, é fato. Aí tá bom, aí continuamos. Aí nisso, existia, por exemplo, quando ia dar os passes, né, faziam filas, eram 10 médiuns, e eu com 13 anos, 13, 14 anos, atendendo assim. já atendendo as pessoas. E nisso o dirigente olhava assim para mim e falava assim, Nina, você tem alguma coisa diferencial, você tem um diferencial que as pessoas precisam de você. Falei, porque na hora que eu dava o passe, eu já tinha feito cursos de Reiki. Ah, você Então, já era reikiana? Eu já era reikiana em 1992, um ano atrás. Então eu já tinha uma preparação, entendeu? Tá. Então, a partir do momento que a pessoa sentava ali, não era só um passe energético. Eu já aplicava o reiki também. Sim. Então, a pessoa estava com uma dor, ia lá, colocava a mão, a pessoa saía de lá sem dor. E achava estranho esses fenômenos, né? Porque tinha uma benzedeira na época, que era uma senhora, e ela benzia. Aí eu comecei a olhar aquilo e aquilo me despertou. A pessoa estava com dor, eu ia lá, colocava a mão, né? Falei, deixa eu benzer você, posso benzer você? Falei assim, pode. Aí quando eu vi, a pessoa
acabou a dor. A senhora está com dor? Não, passou. Mas como é que pode, né, esses fenômenos? Então, dali continuou a minha jornada. E ali a gente fazia e visitava várias caravanas espíritas. Eram caravanas para Itu, que lotava os ônibus, a gente fazia os trabalhos voluntários na época. E dentro desse trabalho, né, eram hospitais de hanseníase, né, as pessoas tinham várias deformidades, enfim, tinha toda uma patologia. E a gente ia lá para ofertar, né, para dar um passe, para dar uma palavra, levava os produtos de enfermaria, essas coisas, tudo que precisava de alimento, tudo. Era um trabalho de doação. E aquilo foi muito gratificante para mim. E eu fui aprendendo, né? Só que assim, a minha mediunidade começou, o dirigente falou assim, olha, eu preciso de você na psiquiatria. Eu preciso de médicos capacitados para enfrentar e encarar o que existe lá de trás. Eu com 14 anos, né? Nossa, muito nova. Muito menina. Muito nova. Ele falou, eu preciso de você do meu lado. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Tamo junto. E nisso ali começava a me preparar, eu sentia alguém junto comigo, né? Que era o meu mentor espiritual. Aí a gente começou. Minha mediunidade começou como para tratar de desobsessão, né? Então, para entender aqueles casos psiquiátricos não era fácil, né? E a gente conseguiu bastante casos positivos naquela época. Só que assim, aí a mediunidade foi mudando. Aí o que passou? Eu passei, a mediunidade começou a ir para a área da cura. Ah, tá. Entendeu? Da desobsessão, passou cura. para cura. Aí mesclou. Tá. Aí eu ouvi assim, você vai trabalhar com o doutor Radolfo, que é da linha Dr. Bezerra de Menezes. Você fez cirurgia espiritual também? Fazia. Porque eu tô olhando para ela, tô vendo a mão dela fazendo assim, falou, acho que ela... Fazia. Fazia, não fazia? É. Entendeu? Aí comecei a tocar, só que assim, não usava instrumentos. Entendeu? Eu precisava de algodão e álcool ali. Só. O que o algodão e o álcool fazia? Assim, absorve energia? O álcool porque está ligado ao éter, né, elemento espiritual. Tem alguma coisa nesse sentido? Para que servia? Então, é como se fosse para fazer uma cirurgia mesmo. De verdade. Uma cirurgia mesmo. Eu via cortando, desculpa, eu via cortando, eu via fazendo todo o processo. Tá. Quando eu fechava os olhos, eu me entregava. Como e se eu tivesse estava uma ali. equipe ali Uma trabalhando. equipe trabalhando. Né? Então, eu utilizava o álcool e algodão. Depois que passava na pessoa, a gente juntava tudo isso e colocava fogo. Para queimar a enfermidade, para queimar essas doenças. Entendi. Você ainda trabalha também com isso hoje? Trabalho na cura. Que legal, hein? Entendeu? E nisso eu ouvia, né, pro meus mentores falar assim, vai buscar conhecimento na área da cura, na área da saúde. Você tem que ter o conhecimento do físico, da fisiologia, do como é que o corpo funciona, tudo. E eu fui buscar, entendeu? Todo o conhecimento na área da saúde, né, eu fui buscar. Então, assim, o que eu aprendi com isso? Que o nosso conhecimento, ele é constante, ele é diário. Fala assim, eu sei de tudo. Cada dia a gente aprende algo novo. É verdade. Quando você acha que você sabe tudo, você não sabe nada. Entendeu? Então, se você tem um dom, se você tem algo para oferecer para as pessoas, vai atrás disso. Entendeu? Não dispersa. Fala assim, deixa para depois. Você tá só na materialidade, né? Você viu histórias do Covid. O que esse Covid trouxe de aprendizado para todos nós? Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não vai passar. Mais, Infelizmente, muita gente não aprendeu, né? Eu acho que não. Qual foi o aprendizado que o Covid trouxe? Né? Não foi só a coisa da medicina. Não. Se você não Espiritual. agregar a espiritualidade nesse sua contexto, vida. na sua vida, é uma coisa vaga. E você sempre teve acho que a vida empurrando mais pro lado da saúde, né? Porque você também é profissional da área da saúde, Você não é da é? área da saúde? Sou enfermeira, sim. Então, Então porque você vê, parece que tudo, né, sinalizando contribuiu, para esse lado, né? O lado da cura. O lado de cura. E hoje Você terminou todo o curso de Reiki depois? Querendo saber. Fiz toda assim uma evolução. Primeiro eu comecei com cursos
auxiliar técnico, faculdade, enfermagem, fiz todos pós, enfim. E depois, o reiki, sou mestre em reiki. Ah, tá legal, ótimo. Né? Sou mestre em magia. Então, assim, é todo um Evoluiu, estudo. passou por todas as fases. Todas as fases. Assim, de conhecimento, eu tenho aquela busca, né? Aquela vontade de conhecimento. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, gosto de interagir, gosto de coisas novas, gosto de entender o porquê que aquilo funciona. Entendeu? Então, eu tenho esse despertar. Então, o meu despertar foi bem precoce, aos 13 anos, 13, 14 anos. Foi mesmo. Você tinha alguém na sua família que tinha esses dons? Você soube de alguém? Esse seu avô, por exemplo, que te passou mensagens. Ele tinha um lado bruxo também? Ou você não sabe? Tinha um lado, assim, muito religioso. Mediúnico, talvez. Religioso. Era muito religioso. Porque os portugueses, né? Eram portugueses, muito, E foi dentro disso que, assim, é sempre uma situação, né? Seja na família, seja pessoas próximas, que começam a despertar. Fala, mas por que isso está acontecendo? Vai buscar ajuda, vai buscar conhecimento, desperta para a espiritualidade. Né? Não fica só no material, porque assim, daqui a gente não vai levar nada. Entendeu? É verdade. Porque assim, caixa não tem bolso, não tem gaveta, tem? Não. Você vai levar o que daqui? Nada. Nada. Mal vai pôr a roupinha para te cobrir. Só aquilo que você se tornou, né? O que você aprendeu, né? Sim. O que você desenvolveu, é isso que você leva, porque a parte material tudo fica, né? Então é isso. Assim, vivemos em plano de terra, né? Gostamos das coisas boas, temos os nossos merecimentos, sim. Só que assim, não é só isso. Não é só materialidade. Não é mesmo. Né? Quando o plano espiritual começa a te dar perdas, por que ele está te dando perdas? Seja perdas materiais, seja perda de entes queridos, seja perda de animais, não importa, é perdas. Pois é. Qual é o aprendizado que isso está te trazendo? Sempre analisar o que está por trás, né? O plano de fundo, né? Das Plano de coisas. fundo, exatamente. Gente, daqui a pouquinho a Vanessa vai ensinar a gente a fazer um banho com 3 ervas para desenvolver esse lado da paranormalidade. Exatamente. Essas ervas vão ajudar a expandir e vai ter essa conexão sua com o seu guia, com o seu mentor espiritual. E também vai passar um cristal, né? Um cristal. Para isso. Mas antes da gente entrar nesse papo, já vamos interagir com a galera que está vendo pelo YouTube, também no Superchat. Mas antes, vamos falar um pouquinho dos paranormais? Alguma coisa que a gente tenha vivido de legal lá? Porque estamos aqui numa mesa que os 3 participaram e daqui a pouquinho vai estar a Maria Tereza Lanza, que também participou. Você viveu alguma coisa interessante lá? Olha, ou não Sandra, interessante? É que assim, ó, o contexto do programa não era a nossa realidade. Não. Né? De adivinhar coisas, tem coisa aqui dentro desse bonequinho. Então, essa não era a minha realidade. Também não era a minha, não. Então, assim, o que me marcou foi quando eu fui fazer a prova. As 2 perguntas foi o que me marcou muito. Que eu fui, assim, muito precisa. Né? Que prova que foi? Para entrar dentro dos paranormais. Para entrar no teste. Essa parte também me marcou. Será que foi a mesma coisa? O que te perguntaram? a mesma coisa? Não sei, vamos lá ver. Vamos ver. Quem começa? Então, a primeira pergunta que a moça me fez foi o seguinte. Ela falou assim, eu tenho uma tatuagem aqui no braço. E eu gostaria de saber o que significa essa tatuagem relacionada ao quê? Mas você não chegou a ver a tatuagem. Não, ela estava de roupa. Tava de roupa, não mostrou. Tá. Eu me concentrei, olhei bem assim, né? E nisso eu vi um terço com o sinal da cruz aqui. Que legal. Aí eu falei assim, olha, eu sinto que é um símbolo de proteção que você tem aqui no braço e é um terço. Estou vendo uma cruz, um terço com uma cruz. Ela falou assim, como é que você sabe disso? Ela fez a mesma pergunta pra mim. Então foi a mesma que fez vocês e ela duas. mostrou a tatuagem e falou assim, por que eu tenho essa tatuagem aqui? Eu fiz por que eu fiz essa tatuagem? Sei. Ela mostrou pra mim. Certo.
Aí eu foquei bem ali, comecei a ver a avó da menina. A avó dela. Exatamente. Lá. Gente, pra mim não perguntou de tatuagem. Será que eu fui por outra? Ela repetiu a pergunta, só que legal. Foi um símbolo de proteção que simbolizava a avó dela. A avó dela. Ai, que legal. Entendeu? Aí ela fez a segunda pergunta. Ela falou assim, eu tenho algo muito precioso dentro da minha casa. O que é? Eu falei, gente, tem 1 milhão de coisas, né? De bens preciosos, objetos, o que, né? Aí eu me concentrei, eu falei assim, eu tô vendo 2 animais. Um relacionado a mais velho foi assim, algo representativo, como se fosse emocional, representando a sua avó. Ou sua avó faleceu, ou estava junto, alguma coisa relacionada com a sua avó. E vejo 2 animais de estimação muito preciosos que você tem. É algo precioso que eu vejo dentro da casa. Que legal. É isso mesmo? É isso mesmo. Você viu uma guitarra? Não, guitarra eu cheguei a ver uma guitarra e vi muito sol naquela sala também, com os bichinhos. Então foi assim, Foi a muito Lili que fez com preciso. vocês? Eu acho que foi uma morena, não é, bronzeada? Não, a Lili baixinha. Lili, foi a Lili. Foi a É a Lili, acho que foi a Lili. Comigo foi a Lili também, mas da tatu ela não me perguntou. Não. Mas legal, gente. E é bom que vocês estão vendo aí um pouquinho dos bastidores, entendendo como que o funcionou. que- Todo mundo aqui fez teste para participar. Participasse, Pra não participar do participasse. programa, senão não. Então, assim, eu fui muito precisa nas informações e, assim, fui certeiro nas informações que ela me pediu. Porque eu estava dentro de uma sala, conectado com ela, né, concentrado ali, não tinha câmera, não tinha bastidores, não tinha nada mas para com interferir. câmera é difícil, né? Você entendeu? Então, dentro do contexto lá dos paranormais, foi diferente do nosso contexto diário. É É verdade. verdade. Entendeu? Tanto é que tinha prova que a gente se envolvia. Por exemplo, eu quando ia assim em cena e a gente sabia que aconteceu alguma coisa marcante naquele lugar, ou que alguém morreu, sofreu, que você ia trazer um alento para alguém, algo do tipo, a gente acabava se envolvendo. Eu não sei, eu ao menos sentia uma motivação maior. Agora, quando era provas assim mais de adivinhação, do tipo, qual é o piloto? Eu olhava e falava, eu gente, também não eu tenho- gosto, não. eu tenho que descobrir. Nossa, o negócio é crime. Porque você não sente que aquilo é importante ou que vai ajudar alguém. É como se fosse uma adivinhação. E daí você sente meio que testado. E aí você já não entra nem motivado não gosto. para fazer aquilo. Agora, aquelas outras que tinha mais energia envolvida, fatos reais, né? Sim. Isso motivava a gente, né? Para entrar ali e se conectar mesmo, É que né? nem aquele acidente da TAM. Sim. Foi. No trajeto, né, que a gente pegou Todo mundo da passou van, mal. Você foi nessa prova? eu fui. Você também foi? Não, Natan não. Tá. No trajeto, eu ouvi falando acidente de avião. Olha que legal. Eu ouvi acidente de avião, né? Falei assim, mas, né, a gente tava indo. Lembrar todo tudo mundo vendado vendado, também. né? Vendado, com os olhos Já colocavam vendados. venda, Nem sabia né? onde estava. Eu só ouvi. Presta atenção que é o acidente de avião. Mas eu não ouvi o restante, né? Que era da TAM. Não deram toda a É. dica, E ali você tava tão preso, porque assim, tinham várias pessoas, tinha um cenário, a rua, pessoas ali. Muita energia ao Muita redor. energia. Então, para você captar, eu estava captando coisas relacionadas a fatos mais Recente. recentes. E não aquele dia, porque assim, a energia já tinha complicado. dissipado. É Então complicado você entrar estava nesse captando ali energias de lugar próximo ali, né? De pessoas. Entendeu? Então depende muito também, assim, quando Depende. você vai nos lugares fazer a captação, É verdade. né? Então precisa ver o que está envolvido, quanto tempo faz, se aquilo ainda existe, É. né? Se está atrelado nas E memórias. porque tinham né? muitas outras pessoas ali ao redor. Isso era um teste até de Interfere. concentração pra gente, né? Conseguir se concentrar só numa coisa complicado. e não no todo. Porque Aí você às vezes não consegue entrar naquilo que você precisa ver. que a pessoa que tem sensibilidade, ela acaba pegando tudo que tá ao Pega redor, tudo, né? É como se fosse uma antena Uma mesmo, antena. né? E você, Suzy? Eu também, Algo né? que marcou. Olha, já passou aí, né? O que a Lili perguntou pra gente. É, Tomara que a da Lili tatu. ouça a gente. Beijo, Lili. Faz tempo Beijo, que eu não Lili. fico sabendo da Será Lili. que ela fez outra tatuagem? Acho que sim. Então, eu acho que eu vivi momentos ali meio complicados também. Quando a gente foi para aquele teste lá do crime, Qual? o de Guarulhos, o maníaco de Guarulhos. O maníaco. Aquele que a gente foi num lugar aberto, que tinha uma caixa d'água onde ele deixava os corpos. Que ele deixou... Nós dois fizemos essa. Nós dois fizemos essa.
E a gente fica naquela escolinha, primeiro uma escolinha infantil. E daí você sente energia o quê? De criança. Criança, tava uma você maravilha tá numa escolinha ali. infantil. É. Né, Cozinha, esperando. caminhão, A criança. escolinha, gente, era onde a gente esperou até levarem a gente pro local da prova. Exatamente. Então, foi Aí uma eles- locação, né? Eles te veem nos olhos. Aí você já começa a dar um trilili, né? Você já tem que entrar naquela energia. Não, ali eu realmente acho que fiquei muito possuída, vamos dizer assim. Eu entrei mesmo naquela energia. Mas porque quando eu cheguei ali, tinham poucas pessoas, né? Quando eu subi no terreno, só tava o Celso, um câmera, né? Não tinha assim muita gente ao redor. Aí eu pude entrar naquela energia mesmo, da terra. Sim. Aí eu vi o cara que matou a menina, né? E eu fui entrando, ficou como uma tela de televisão na minha cabeça. Sim. Entendeu? Mas eu passei mal, depois eu fiquei uma semana de cama. Isso é uma coisa que eu comentei já também em alguns Você podcasts. ficou mal, haja banho pra Gente, limpar. levava às vezes uns 2 dias pra gente ficar bem Nossa, depois Você se energeticamente. recompor. Pra voltar à realidade, Porque uma coisa é você atender uma pessoa com problema de dinheiro, problema de amor. Outra coisa é você ir num cenário de crime, né? exato. E entrar na naquela energia. De mortes inclusive, trágicas, né? De mortes trágicas. Nada era Exatamente. tranquilo, né? Nada era tranquilo. tudo, imagina, Nós dois pessoa fizemos, nós dois focada, né? Morte, facada, era tudo terrível. Tudo. É. Então ali eu achei que foi bem pesado. Depois para recuperar realmente Muito, não era fácil. Eu me senti Isso cansada, desgastada. era um dos motivos que eu queria que acabasse logo, quando estava durante o programa, porque chega uma hora que a gente já está cansado, Tá né? exausto. Do processo. Exausto. Não é um reality de confinamento, né? Então a gente tem nossa vida normal fora. Mas assim, enquanto não acaba, você fica sob pressão. Porque você sabe que na quarta-feira você vai gravar, você sabe que no domingo você vai ser julgado. É isso né? mesmo. Então, assim, todo mundo vai olhar seus erros, seus acertos, vão falar, vai ter aquela pressão, uma competição, né? E a gente fica nervoso até acabar o processo, sabendo que o tempo inteiro você está submetido a uma prova e que tem pegadinhas também no meio, justamente para fazer você se perder, né? Que nem aquelas do piloto. Pega um menino novinho, você não vai imaginar racionalmente que ele é o piloto de avião novinho, então você vai imaginar que somos de meia idade ou mais velhos, mas não. Pegadinhas justamente para te confundir, para se você for pela razão, você se confunde. Né? Mas tudo era para nos confundir Tudo era ali, para confundir, todo o contexto. Eu fiz aquele outro, eu lembro do negócio da moto. Você não estava, acho que nesse. Não, mas eu assisti esse. Tinha uma moto vermelha bem no meio. Tinha outras de uma vermelhona, assim, bonita, bem no... que era para todo mundo olhar para a moto vermelha. Eu acho que a maioria falou que era moto vermelha. Mas o que tinha que descobrir da moto não, mesmo? o cara morreu naquela moto. Morreu na moto. O sobrinho dele estava no palco. Tá. Você tinha que dizer Qual é foi a moto que ele sofreu um acidente. Só que quando eu bati o olho ali, ele ficou em pé do lado da moto. O defunto. Daí te mostrou. Aí ele falou assim, obrigada. Eu falei, olha, que seu obsessor, eu fiquei pensando. Podia eu ser. ainda virei uma confundir. cartinha, que eu não usava, mas eu virei. Aí meu mentor falou, não ele morreu mesmo, não é ele. Mas não era vermelha. Não, era do lado Vermelho era só para confundir. Então, mas puseram bem uma vermelha. Porque daí você fica impactado, né, com a cor e fica tendencioso para aquela. O cara era assim, cara, ele tava ali na minha frente. Você foi vendo ele e foi falando. E aí o sobrinho foi ficando assim, né? Mas são coisas que a gente vive, né? Sim. Ainda bem que ele ficou ali, nossa. Já ajudou, né? Mas não é? Gente. É verdade. Você também passou por situação assim. Eu passei. Teve desde coisas que mexem mais, né? Que é quando envolve criança, né? Que foi mais pesado. E passei por coisas hostis, né? Por exemplo, crime envolvendo droga, né? Porque teve uma história de uma moça que estava sob efeito de droga, de alucinógenos, e estava junto com a namorada. E a namorada era ex-prostituta, foram juntas para um hotel na Bela Vista, daí uma tirou a cabeça da outra. Isso foi horrível. E daí, você vai descobrindo enquanto você está fazendo a interpretação do que pode ser, e você vai ficando nervoso, né? Com isso. Em cima do negócio. E daí tinha que falar onde que foi colocado o corpo, mas daí era a cabeça num canto, o resto do corpo no outro. Era coisa horrível. Pra você juntar, né, as peças do quebra-cabeça, né? Não, e só peguei prova, assim, tipo de coisas hostis, sabe, submundo, porque fora essa,
Teve uma que era um cara que foi contratar o serviço de um garoto de programa, do Michê, do Trianon, que era o maníaco do eu Trianon, assisti também. que foi lá também e matou o cara. Foi fazer o serviço e matou ele no apartamento. Então, tudo coisa leve. tudo tranquilo pra família brasileira assistindo no domingo, 14h. Bem harmônico, bem zen, energia tranquila. E daí por isso que a gente saía. Ficava 2 dias ruim. Você foi no Chico Picadinho também? Eu não, mas eu Acho que foi a assisti. Silvia, né? Nossa, fui. Foi a Eu Silvia. fiquei louca naquilo lá. Porque eu entrei, eu falei que eu vi umas coisas, né? Só que quando o cara saiu, o examinador, aí eu me dei um tilt, eu comecei a falar tudo. O diretor, você não vai falar mais? Eu falei, você quer que eu fale o quê? Que eu boto a cabeça na parede? Eu fiquei louca. Eu lembro que ele disso. pegou isso, aí eles passaram isso daí, não foi? Que eu fiquei doidinha lá dentro. A energia. É verdade. Quando eu entrei, eu senti um homem me puxar. Eu falei, peraí que eu tô chegando. Nossa, gente, terrível. Não, é horrível essa energia. Bom, vamos falar as ervas? Vamos lá. Vamos lá, gente? Então, vamos anotar aí um banhozinho que você pode fazer para desenvolver a paranormalidade, né? Eu vou falar 3 ervas bem fácil, tá? Porque eu poderia falar outras mais complexas, mas essa é mais fácil de achar, tá bom? A samambaia, que é uma erva de Oxóssi, uma erva de caboclo, né? Guiné e o alecrim. Essas 3 ervas, ela ajuda a expandir a sua aura e ajuda essa conexão mediúnica do seu mentor com você, tá? Então, primeira coisa, né? Todos os trabalhos que a gente vai fazer, quem gosta de fazer também com rosa branca, da cabeça para baixo. E pode molhar a cabeça. Da cabeça pode, né? Sim. A rosa branca. Que é para trazer mais clareza, para trazer uma transparência, né? Às vezes você tá agitado do dia a dia, aquela coisa, né? Tá perturbado mentalmente, pode fazer um banho de rosa branca da cabeça aos pés, tá? Vai tentar se conectar, quer limpar um pouco mais a sua energia? Pode fazer esse da samambaia, do Guiné e alecrim, tá? Uma que entra também, né? Tem as ervas de Oxóssi, tem as ervas de Ogum e tem a erva dos pretos velhos também. Tá? Guiné, samambaia e alecrim. E o alecrim. Cabeça aos pés. Que legal, hein? A da cabeça é só rosa branca. Só rosa branca. Esse é do pescoço. Isso. Tá. Tá? O Esse da restante samambaia é do pescoço. do pescoço para baixo. Porque assim, depende muito de que trabalhos que eu vou realizar. Por exemplo, se eu vou realizar, por exemplo, a gente fazia muito a roda de Ogum. Sabe? Legal. Então, assim, é um trabalho de demanda, é um trabalho de combate, é um trabalho de proteção. Então, nesse trabalho, depende muito dos trabalhos que a gente realiza. Então, você vai usar outras ervas, por exemplo, espada de São Jorge, espada de Inhansã, aroeira. Então, são ervas de combate. Então, depende da finalidade. Por exemplo, você vai numa sessão para que você vai fazer, para que você vai executar. Então, eu uso a finalidade da erva como proteção, né, para aquela atividade que eu vou executar no dia. Tá. Entendeu? Então, depende da linhagem também. Mas que erva que eu posso usar? Então, o que eu faço? Toda consulta é algo mais específico, eu vou direto no Odu da pessoa, no Odu de nascimento que a pessoa traz. Entendeu? Então, assim, é mais específico. É para o seu caso, é direcionado. Tá. Então, tem pessoas que podem, tem pessoas que não não podem, pode, que exila, tem uma série de coisas, tá? Então, através da data de nascimento, eu jogo o Odu da pessoa, né, dos búzios, e vou diretamente nessa energia mais precisa, o que ela traz de nascimento. E esse banho, o que? Uma vez por semana? Qual frequência? Então, depende da necessidade, o que a pessoa vai conduzir, né? Qual o trabalho que a pessoa vai realizar, como que ela vai trabalhar. Então, essa erva é para limpar e para poder, assim, expandir a sua aura, Tá. entendeu? Para limpar um pouco mais isso, né? Para você ter clareza, para você ter mais intuição. Então, a pedrinha que você pode usar e fazer o exercício diariamente, uns 5 minutinhos, pode ser ou a sodalita ou aquela espada de São Miguel, que é a cianita azul. Cianita. Eu gosto muito de usar, principalmente a sodalita. Tá. Então, você deixa no terceiro olho, uns 5 minutinhos. Na hora que você vai deitar,
Tem pessoas que vai sentir um pouquinho de dor de cabeça. Por quê? O chakra tá fechado. Então ele começa a expandir. Tá. Entendeu? Então deixa 5 minutinhos, tira a pedra, vai deitar, vai dormir, pronto. Tá feito. Uma coisa bem simples, mas muito fácil de você estar trabalhando essa energia. Olha só, hein, Igor, ponto de corte então, hein? Banho com as 3 ervas que foram faladas, samambaia, alecrim, guiné. Cristal, sodalita ou a cianita azul. Cianita azul. Exercício colocando o terceiro olho. Já estamos falando pro Igor, que trabalha com a gente, para fazer o corte direitinho dessa parte, para a gente poder compartilhar para a galera, né? Ver também no Instagram e tudo mais. Gente, muita gente aqui interagindo conosco. Quem quiser pode mandar as perguntas. Quer mandar a foto para Sandra Suzy analisar? Pode mandar. Aqui na descrição do vídeo tem explicação, tá? Você contribui com o nosso canal, com o nosso podcast. Aí em seguida você manda pelo Superchat, você manda a foto no WhatsApp da Astral TV. 11 961 14 0628. Além da foto, para ela falar um pouquinho da sua personalidade, pode mandar uma pergunta, tá? Quer mandar sua pergunta para Maria Tereza responder usando a sensitividade dela e as cartas? Pode mandar também, tá? Ou para mim contar. Hoje a gente vai fazer uma roda aqui. A Sandra Suzy vai nas fotos e a gente vai te respondendo, né? Uma roda de bruxos para poder te responder e você sair com a orientação que você precisa, tá? Gente, muito legal, né? Um bate-papo. Você tem algum extraterrestre que te acompanha, né? Deve ter, o extraterrestre ainda não captei. Eu vi uma energia perto dela, parecia alguém de outras galáxias. galáxias ali. E você vai fazer a dactilodiagnose dela? Falar um pouquinho da Vanessa? Ela tem um outro mentor, mas aí eu vi essa figura que eu falei, vou perguntar para ela. Eu acho que você tem, mas ainda... Talvez ainda vai acontecer de revelar para você, de repente, esse lado. Nunca teve nenhuma experiência com OVNI? Não. Não? Não. Nem acordou e viu eles assim no pé da sua cama? Nada? Não, eu tenho assim, por exemplo, às vezes à noite eu gosto de... Tem uma garagem bem Ficar ampla, olhando pro ficar céu? olhando pro céu. E ali começa a formar as imagens, e você Sim. começa a ter algumas percepções. Sim. E vem as respostas. Vem. Né? Por exemplo, você está muito estressada, agoniada, estressada. Eu deito lá, começo a fazer a parte de respiração. Tá. Respira 6 vezes pelo nariz, 6 vezes pela boca, porque você vai trabalhar o seu mental e vai trabalhar o emocional, Sim. né? Então isso ajuda bastante. Ajuda. Você tá com aquela ansiedade, aquela coisa, abaixa seu padrão, faz a respiração e olha pro céu. E ali vem os insights, vem as intuições, o que eu devo fazer, o que eu não devo. É bem interessante. Você não quer café? Não, Quer? Você não obrigada. toma café? Que nem a gente, assim. Parece preto velho. Parece preto velho. Não, mas eu Parece devo ter uns não, 3 do meu lado. Não é possível. Hã? Eu devo ter uns 3 do meu lado, não é Ah, possível. E eles se revezam. equipe aí, ó. Tem uma equipe de preto velho. Sim. Ô, Van, e quem quiser marcar consulta com você, como é que faz? Tem um WhatsApp, que é o 11 99657 8376. 11 9 9657 8376. 9657 8376. Você atende com tarô. Isso, são os tarôs que eu os tarôs. atendo, né? Data de nascimento, a foto também que a pessoa pode mandar. E os búzios também. E você também sugere, ensina as pessoas a fazerem rituais para aquilo que elas estão precisando, não é? Sim, na consulta é todo feito uma orientação, né? Então, cada caso a gente orienta conforme a espiritualidade, né? Aquilo que vai passando a gente orienta as pessoas. E tem aulas programadas, alguma coisa em vista aí no calendário? Por Alguma enquanto não, a programação? gente ainda está se readaptando, né? Sim, tá Algumas nos rotinas. atendimentos, então, Isso. né? Mais focado nos atendimentos. Os atendimentos. E tá com a loja para as pessoas, às vezes, que precisam de uma erva específica, um cristal, alguma coisa? A gente está enviando tudo por Sedex. Tudo online. Tudo online, Então, gente, precisou de algum artigo esotérico também, escreve para ela no WhatsApp, né? Às vezes uma erva, um incenso, alguma coisa que você está precisando para fazer seu ritual. Banhos maravilhosos que elas fazem. Cheirosíssimos. Maria Tereza, daqui a pouquinho a gente vai falar do sabonete dela de turmalina negra, gente. É excelente. Tem uma vela aqui que eu tenho dó de acender, que você me deu, depois eu vou pedir para os meninos pegarem. Aquela de turmalina negra. Gente,
produtos de turmalina negra para sua proteção mesmo. É sabonete, banho, vela. Eu vou pedir, o Fernando já está pegando lá para trazer para a gente ver. Esse sabonete é o nosso carro-chefe. né? O melhor sabonete que eu acho que já... A Maria Tereza, né, tem a patente dele, todas as descobertas, as pesquisas que ela fez. Nossa, é fantástico, viu? É muito legal. Então a Tem gente o cristal no sabor, tudo na que a gente fórmula. elabora, que a gente cria, a gente primeiro testa. Sim. E Claro. tem as sensações, aquilo que promove, o que sente, Sim. né? E olha, é fantástico, viu? Que legal. Muito legal. Ó, a Raquel perguntando, tem que mentalizar algo quando colocar a sodalita no terceiro olho? Nada. Só deixar. Só deixar. Vai abrir, Porque né? o cristal próprio, né, em si, ele já tem as propriedades para expandir a intuição, né, a terceira visão. E tem o processo mediúnico, né, que vai trabalhando todo o mental. Tá, legal. A Mônica dizendo, adorei a dica da cianita azul, tem essa pedra, que é a do Arcanjo Miguel, né? E o pessoal tá aqui gostando. Gente, quem quiser já pode mandar nas perguntas, que já vamos começar os atendimentos. Pode seguir a Vanessa também no Insta, né, Vanessa? Tem, sim. @tenda Ciganos do Oriente. Ciganos do Oriente. Siga a Van lá no Instagram. Vanessa, gratidão pela Muito vinda. obrigada, gratidão. Foi Esse ótimo. reencontro, né? Ai, a gente adorou, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Verdade. E aí, gente, já a gente vai ter a Maria Tereza Lanza aqui com a gente, sensitiva, vai atender você, já vai contar também um pouquinho da experiência dela com paranormalidade, tá? Sandra, tá gostando, Sandra? Ah, tô adorando o programa, tá maravilhoso. Não Tá gostoso hoje, né? mas eu sou suspeita, você sabe. Eu faço parte do Medium Night. Pois é. Eu sou o Medium Night, junto com você. Aliás, tá todo mundo perguntando aqui, quem que te colocou spray lá? O pessoal tá falando spray nos Eu não paranormais. posso contar porque é antiético. Não foi um spray, na verdade jogou um negócio em você, uma a pessoa zica, pra você jogou porque sair a mal. pessoa queria ganhar de todo jeito, né? É. E não é que jogou spray em mim, na Silvia Briano, assim. Aí a Silvia falou, que horror! Mas foi um spray É um aromático? spray falando que era aromático, mas não era não, aquilo era pra enfeitiçar a gente. Era tipo pra vocês sentirem o cheiro, mas o negócio tava enfeitiçado mas ia pra se dar mal. mudar tudo dentro. E no dia seguinte eu tava com a perna inchada, eu falei pra Silvia, o troço Eita. funcionou, mas eu vou, nem que for de cadeira de roda pra lá, mas eu vou de muleta, mas eu vou. Era pra te deixar confusa das ideias. Porque, assim, quando eu vi você, eu sabia que você ia ser um dos finalistas, né? Uhum. Que você ia ficar lá. Então a pessoa estava tentando ali ser uma coisa que não ia conseguir. Olha só. Depois eu te conto em off. Quero saber. Aí a gente põe o nome da pessoa aqui no Vamos Diamond. pôr aí, deixar o nome dessa pessoa aí. No Diamond. Vamos entregar pro nosso Diamond, mascote. O guardião dos obsessores. Mas Estão brincando, gente. Mas ali teve muito feitiço ali. Olha só. Nunca te deu um branquinho na cabeça, assim, de repente? Eu ia com tanta proteção. Eu tomava também. banho de Você erva ia para todo proteção. carregar, eu sei, eu pegava também. aquele baúzinho, enchia de cristal de Eu proteção. vi que tu enchia de coisa ali. Cristal nos bolsos, Bolso, só cristal, preto, tudo que- para se blindar, só preto. Só preto. Né? E eu ia, acendia a vela em casa antes de sair, deixava a vela para proteção queimando, né? Sim. E era assim. E com toda essa proteção, eu ainda voltava morrendo de dor de cabeça. Mas é assim mesmo, é. Porque não adianta, gente. Você tem que se sintonizar as energias que estão à sua volta e absorver aquilo, porque senão você não vai conseguir ter uma boa Foi atuação. pesado, exatamente. Não vai conseguir ter uma boa performance. Porque se você precisa traduzir o que aconteceu, você precisa sentir aquela energia. É né? verdade. Então a gente se blinda um pouco, mas chegou na hora de fazer a prova, você se conecta. E sem contar que você fica exaurido também de tanta pressão mental sua, de cobrança. Exatamente, cobrança. Sua em relação a si mesmo, né? De ir bem, de fazer uma boa performance, né? Então a gente chegava mesmo bem cansado, bem exaurido, né? Muito. Mas foi bom, porque deu a oportunidade das pessoas nos conhecerem, da gente conhecê-las e da gente, de algum modo, da gente se acessibilizar. reencontrar nesse universo, né? E quanta coisa veio sobre paranormalidade depois, né? Depois Após disso, exatamente. o programa, né? Exatamente. Então, abriu portas aí para todos. Foi né? maravilhoso, Foi bom. enfim. E agora a gente está com uma outra colega nossa aqui, que também participou dos Paranormais.
Vamos pedir para ela contar as experiências dela e vocês podem ir mandando pergunta, que daqui uns 10 minutinhos a gente vai começar a atender a todos. Vai começar o Não é? trelelê aqui. O trelelê. negócio vai pegar, o bicho vai pegar aqui. Isso aí. Maria Tereza Lanza, bem-vinda, Maria. Boa noite. Maria. É um prazer sempre, né? Tava com Todo saudades. nosso. Quanto tempo? Faz tempo, né? Eu tava com saudade de estar aqui com vocês. Não é? Estamos felizes. E eu também. Voltando aí, né? A Maria com os vários oráculos. É muito legal Veio isso. preparada, gente, para Ela vem atender você. preparada. Preparada. Coisa de cigana mesmo, né? É. Astral. E a paranormalidade, como começou, Maria, sua? Eu olho pra onde? Quando você quiser falar com o público nessa, Tá. e essa aqui Nessa. tá pegando a gente geral, a do meio. Uhum. Bem, na verdade, assim, né? Desde muito pequena, eu perguntava muito para Deus. O que a gente veio fazer aqui, né? Sim. Porque filha única, né? Meus pais, então eu ficava imaginando, né? A gente cresce, vai morrer e aí? Nunca mais vou ver meus pais? Uhum. Então aquilo para mim era uma agonia, né? Eu não, na verdade, eu não me adaptava aqui em plano de terra porque eu achava tudo muito vazio, né? Vem, vive, morre. Né? E não vê mais ninguém, achava uma coisa muito esquisita isso, né? É verdade. E questionava muito com Deus, né? O que ia acontecer. E aí, né, claro, né, começou a minha jornada, né, de busca para respostas, né? Que eu queria realmente entender qual era esse plano de Deus, apesar de ser muito jovem. E aí comecei assim, a me identificar. Eu via muito falar em cartomante, né? Naquela época a gente falava cartomante, né? Uhum. Mas era algo muito secreto, escondido, porque era proibido, né? É. Então, assim, quando você descobria através de alguém, às vezes você tinha cartomante, você tinha que esperar 1 ano para você conseguir uma consulta, né? Porque eram poucos, enfim. E eu comecei a trabalhar, não, né, espiritualmente falando, trabalhar mesmo para ganhar meu dinheiro, com 14 anos de idade, porque eu era muito vaidosa, sempre fui muito vaidosa, queria ter minhas coisas, meu pai, coitado, né, não podia. Então, eu queria trabalhar para ter o meu dinheiro. E aos 15 anos eu comecei a ir em cartomante, com 15 anos, porque eu tinha assim alucinação, né, paixão por isso, sem nem entender. E eu me lembro, né, que eu fui, a primeira cartomante que eu fui, o pessoal chamava de ciganinha. E era lá na Zona Leste. Eu sei que foi uma viagem. Minha mãe nem sonhava com aquilo. Mas como eu trabalhava e ganhava o meu dinheiro, Sim. arrumava uma desculpa, né? E Ia. Então, e eu lembro assim, era um lugar muito simples, né? Era um quartinho tão pequenininho, como se fosse, era uma mesa menor que essa, 2 banquinhos que cabia só aquilo. E aí ela olhou, mas eu assim, dizer que eu acreditava, não. Era curiosidade. Era curiosidade, né? Bem, talvez acho que eu achava que era curiosidade. Era a né? tua cigana já te É. carregando pro... E aí, mas eu olhava e falava, bom, até que me prove o contrário, tudo bem, né? E aí ela virou para mim e falou assim, olha, um dia você vai estar fazendo isso aqui que eu tô Olha que fazendo. legal. E eu, sem querer, soltei uma gargalhada. Né? Porque eu pensei, né? Falei, essa mulher tá louca, imagina. Eu falei, imagina, eu falei, olha, isso aqui eu não vejo nada, não entendo nada, não vejo nada. Né? Ela falou, mas você ainda vai fazer isso aqui que eu estou fazendo. E o que você falar para as pessoas podem escrever, porque vai dar certo. Mas tudo bem, passou-se o tempo, né? Me casei e tive meus filhos, aí fui me batizar numa igreja, encaminhei meus filhos nessa igreja, eles nasceram na igreja, enfim. Ali encontrei algumas respostas para essa coisa de que veio, para onde vai, por que está aqui, né? Enfim. Mas eu sabia, né? Depois vinha descobrir que era para encaminhar meus filhos, na verdade, né? Para que eles tivessem uma religião, etc, etc. E aí, depois de um tempo, não fui mais, logo em seguida me separei
e voltei às minhas origens do que eu sempre gostei. Você tinha alguma cartinha escondida lá na época? Não, assim, Eu quero saber. Assim, eu sempre gostei de baralho, então eu carregava um baralho na minha bolsa, né? Não no tempo de casada, claro, porque tinha igreja e tal, enfim. Mas depois que me separei, lógico, aí comecei em busca de terreiro, de centro, aquela coisa toda. Cartomante, né? E comprava, né, baralho, colocava na bolsa, entendeu? Mas assim, imagina, eu não entendia lufas naquilo, né? Achava só bonito, né? Enfim, até que eu sabia que eu tinha uma missão. Mas eu, na minha cabeça, era assim, era a missão de ir em centro, desenvolver, e ir lá na gira, atender as pessoas, né? Claro, naquele ajudar momento, com né? entidade e ponto, né? Nada além disso. Mas, um belo dia, eu ia muito para Minas, sul de Minas, tinha um evento, né? E eu fui, até por sinal, com a mãe de santo do terreiro que eu frequentava, que eu já desenvolvia e tal. E aí tinha várias coisas para você escolher, e eu escolhi baralho cigano. E quando eu entrei na sala, eram tipo instantes, né? Entrei na sala e aí vi lá, né, o baralho cigano. E era exatamente, parecia, era uma cigana em vida, mas na verdade era uma entidade. A cigana da saia roxa. Isso foi em 1989, né, que eu nunca vou me esquecer. E aí sentei, ela começou a falar, enfim. E a mesma coisa, ela falou, olha, né, só que um pouco diferente, mais assim, completo, né, o que ela falou. Ela falou, olha, você vai trabalhar com uma cigana, né, e essa cigana, o que ela falar para as pessoas, pode escrever. Eu olhava, né, naquele baralho, eu falava, mas eu não entendo nada. Ela falou, não, você não tem que entender, né, porque a entidade não faz curso. Né? Então, quem vai jogar é ela. Você não tem que se preocupar com isso. Falei, ok, né? E ela era do Rio de Janeiro, na verdade era uma cigana entidade, né? Mas que parecia, né? Um cabelão comprido, igual aquela lá dos meus 15 anos. Enfim, ok, né? Saí de lá, falou várias coisas, foi muito engraçado. Uma época um pouco difícil, né? Financeiramente falando. E ela falou, não se preocupe, porque... acho que eu tava, não sei se eu estava sem carro na época, não lembro. E ela falou assim, não, ela falou, você vai ter um carro, você vai trocar de carro, alguma coisa assim, né? E vai vir, você vai comprar uma casa. Eu falei, meu Deus, meu pai, a cigana acho que tá louca, coitada. Porque, já que você não tem dinheiro, você não tá tinha como, né, não tinha como assim? Racionalmente falando, Racionalmente não tinha como. Falava, gente, né, não é possível, peraí, casa, né, carro novo e tá. Como assim, né? Mas, quer dizer, não é que eu duvidei, né? Eu só achava... Mas estranhou. Racionalmente vamos dizer, não tinha muita lógica. Não tinha, né? Mas pra porque tudo bem, você trabalha e tal, mas nada assim, tá bom. Aí eu, bem, enfim, né? Voltei para São Paulo e tal. Passou uns dias, na época, eu trabalhava com meu pai com compra e venda de telefone. E naquela época, né, as ações, essas coisas, não valia nada. A gente comprava a linha telefônica, até a pessoa assinava a procuração das ações, mas que não valia nada, na verdade. Você pegava, vinha o carnê e tal, né? Ficava você 2 anos esperando, né? E aí você vendia aquele carnezinho como se fosse hoje, sei lá, talvez 15, 20 reais. Não valia nada. Mas você pegava a procuração, porque a pessoa estava dispondo da linha, né? Sim. Ok. E aí eu sei, depois que eu fui lá, passou acho que um mês, nem isso. Quando vê as ações da Telesp... Subiram. Não é que subiram, passaram a ter valor. E aí eu tinha um monte. Várias. Tá vendo? Porque pegava as procurações e tal, como a pessoa tivesse vendido, claro, né? Falei, meu Deus, eu tinha 1 milhão de ações. Gente, que legal, 1 hein? milhão de ações. Entendeu? Que legal, aí eu né? tinha Muito uma bom. conhecida que trabalhava na Telesp, ela chamava Tereza também. E eu falei, Tereza, tem como você agilizar isso, né? Ai, não lembro o nome do negócio das ações, como é que era, nem lembro. Cautela, uma coisa assim. E aí eu falei, tem como você agilizar? Eu te dou X%, né? Claro, porque eu sempre fui assim, todo mundo tem que ganhar. Porque a vida tem que ter uma troca. Claro. Um negócio bom para Pra um girar. só, para mim Tá não serve. certa, né? tá certa. Ai, não, claro, Maria Tereza, eu vejo para você. Gente, aí eu fui
Comprei uma belíssima casa em Minas. Que Comprei um legal. belíssimo Olha, pensa na pessoa que fez uma festa. Então, Deus, Né? daí você botou fé na cigana. Botou fé na cigana. Não é que eu tinha duvidado, porque imagine que você, Sim. né, você tem um carro, vamos dizer, usado, velho, tá. E aí, de repente, né, você vai comprar uma casa, você vai ter um carro novo. E eu pensava assim, meu Deus, mas aonde vai aparecer dinheiro? Pra eu fazer isso, né? Porque, né, você entendeu? Sim. Então, não é que eu não acreditei. Eu só ficava assim, né, sei lá, vai cair de que céu, né, da onde vem isso? Você vê como é que é a vida, né? É muito legal. interessante, a espiritualidade. Muito, espiritualidade. Né? É impressionante. E aí eu sei que isso foi em dezembro, eu me lembro, de 1989. E quando foi, acho que em fevereiro, se eu não me engano, nessa época eu trabalhava também num escritório com um investidor, mesmo ramo, com a sócia dele, e aí estava acontecendo umas coisas que eu estava meio assim. Peguei e liguei para essa moça, né, do Rio de Janeiro, que ela era do Rio de Janeiro, essa cigana, que eu fui em Minas, no sul de Minas, foi em Lambari. Falei para ela assim, né, se eu pagar a passagem, você viria para cá, né, para São Paulo, né, porque eu morava em São Bernardo. Falei que precisava de umas orientações, falou assim, vou, só que eu não vou sozinha. Tá bom, ok. E aí como a cigana dela tinha me falado, né, da minha cigana, aí fui lá, comprei roupa, uma roupa indiana. Falei, que música que a gente ouve? Gypsy Kings, ok. E deixei tudo preparado, falei, né, porque se ela realmente, né, for chamar minha cigana, sei lá, né? Enfim, apesar que a finalidade não era essa. Que eu Certo. E no fim deu tudo certo, né, e aí a cigana começou a vir. Incorporava a cigana, você. Eu incorporava, né, por incorporação, né. E aí ela que jogava carta, mas assim, eu tinha outra, imagina, eu Que é a trabalhava... cigana Maíra. Não, era uma era outra cigana. Tá. Né? Uma cigana velha, de idade, ela vinha a origem dela era das Arábias, né? E só que ela era muito bem velha. grisalho. Ela era muito velha, né? Assim, de muita idade, e ela não ia mesmo ficar muito tempo, porque ela tinha a perna esquerda, tanto é que quando ela vinha, nossa, depois eu tinha muita dor na perna esquerda. Ela tinha sido pisoteada por um camelo, né? E ela tinha quase que perdido a perna, né? Quer dizer, tinha a perna, mas... Então, assim, ela não dançava, né? Porque não aguentava, enfim. Então, assim, eu trabalhei um tempo com ela, mas não atendendo pessoas, só mesmo outra pessoa amiga, que eu tinha meu trabalho, né? E uma coisa que eu nunca aceitei na minha vida, na época, era ganhar dinheiro com isso. Eu também não. Eu achava que, imagina, nem pensar. Agora mudou, né, gente? Pelo amor de Deus. né? Mudou a cabeça. Não, mas aí a cigana falava assim, eu não jogo de graça, né? Você tem que cobrar. Porque aí que eu fui entender que é uma tradição cigana. E é mesmo. Que é algo que, tudo bem, né? Vamos dizer, não é o teu profissional e tal, mas tem que ter uma troca. Energia de troca. Sim. É uma energia de troca. Porque é uma tradição cigana, que nem, por exemplo, esse negócio das ciganas irem pra rua, alemão. Isso é uma tradição. Isso é uma tradição cigana, né? Bem, enfim. E eu em Minas, depois eu mudei pra lá, porque eu comprei uma casa, né? Muito legal e tal, enfim. E eu mudei pra lá. E o tempo que eu estive lá foi muito interessante, porque era muita natureza, né? Tinha até uma estrada que chamava Reta dos Ciganos. Olha que legal. Coincidentemente, né? E era muita natureza. Então, eu não fiquei muitos anos lá, porque eu retornei para São Paulo. Mas o tempo que eu fiquei, a minha espiritualidade, parece que assim, valeram, por exemplo, se foi, sei lá, acho que 3 anos, 4 anos, valeu por 10, 15 anos da minha vida. Porque nada melhor do que você ter contato com a natureza, né? Para realmente os seus canais, a sua sensibilidade, a sua conexão, né, com o universo. Enfim. Kátia de Gaia que o diga, né? Que Tá foi vendo? lá Foi pra São Tomé pra das São Tomé Letras. e se instalou, deixou todo tudo mundo, aqui. a gente ir pra lá e tá lá, também. né? Mas E então, quando feliz da vida, eu né? morava muito perto de São Tomé das Letras, né? Era sul de Minas também. Só que naquela época a estrada para você ir para São Tomé Era de horrível, terra. porque era de terra.
Então, hoje não, mas Aquela dos anos poeira. pra cá, tudo asfaltado, é maravilhoso, né? Sim. Então, realmente, né, Santo Tomé é uma energia maravilhosa também. Nós fomos Enfim, pra lá, né? e muito perto até a cidade que eu morei, né? Muito perto. Então, assim, ali foi uma época muito marcante na minha vida, exatamente assim pelo meu desenvolvimento, né, mediúnico. Mas assim, não é de terreiro, não é nada disso. De ter Conexão mesmo com essa natureza. E eu tinha loja lá, montei loja, atendia com a cigana, né? Então, era incrível, as pessoas falavam, gente, ela falou coisas, né, da minha vida, que ninguém sabe, ninguém nunca soube, né? Como é que pode? As pessoas ficavam assim perplexas. Tamanha era assim a energia que tinha naquele lugar, era impressionante, né? Que legal. E eu boiando, né? Porque eu nunca fiz curso, eu nunca, né? Nada. Eu falava, gente, né? Mas eu mesma, assim, às vezes ficava um pouco insegura, né? Eu falava, mas como será isso, né? A cigana, será que ela vai falar tudo mesmo da vida da mulher? Da pessoa, né? Você que questiona, é até engraçado, Sim. né? Mas, e no fim também era um pouco cômodo, né? Claro. Né? Porque imagina que você trabalha, né, com uma entidade, que a entidade que você não tem que se preocupar com nada. A entidade que fala, a entidade que vê, enfim, né? Então, eu tive, assim, um período, né, de desenvolvimento, né, de trabalho com tudo isso, né, com a cigana, assim, maravilhoso. E sempre, lógico, tive o outro lado, né? Porque, na verdade, eu comecei num candomblé, né? Eu comecei num candomblé. Quando eu comecei em centro, que eu falei, eu sabia que eu tinha uma missão espiritual até aí. Sabia nada de jogar carta, linha cigana, nada disso. Eu comecei, né? Tanto é que quando eu fui nesse evento em Lambari, em Minas, eu fui igualmente de santo, né? Eu nem sonhava com linha cigana, com nada disso. Porque em centro, né? Hoje não sei. Mas antigamente nem aceitava esse negócio de jogar carta, né? De linha cigana. Não existia isso. Gira cigana, isso não existia. Isso é de uns anos pra cá, né? Não é candomblé. Não. Normalmente é na Umbanda, né? É na Umbanda. Ciganos do Oriente. Exatamente. Então, assim, foi um período maravilhoso. Aí eu recebi um convite. Foi um pessoal de excursão para lá, porque é o Circuito das Águas, né? É uma cidade do Circuito das Águas. Então, uma cidade turística. E aí eu recebi um convite para vir trabalhar em São Paulo. E aí passei a ficar aqui. Foi quando eu comecei até na rádio, né? Na Vibe Mundial. Foi quando eu comecei, porque a Juliana Bueno, né, na época jornalista, escritora, ela me convidou para ir no programa dela, né, e foi onde eu conheci e ali eu comecei. E tá até hoje, firme e forte. Não, até hoje não, né, porque eu Não, até hoje na atuação dentro da mas espiritualidade. Isso foi em 1996, na verdade, na a primeira Vibe, vez. na rádio. Primeira vez que eu pisei na rádio, né? Legal. Enfim. E aí, né, comecei a vir novamente para São Paulo, né? Ficava em Minas, ficava aqui. Então, assim, e a cigana durante muitos anos, né? Ela foi a protagonista da minha vida. E aí, na época, ninguém nem quase falava em terapias alternativas. E ela falava, eu vou fazer um trabalho, né? Um trabalho diferenciado. E aí ela pedia os cristais. Eu, desde 1989, na verdade, quando eu fui para Minas passear a primeira vez, nem sei porquê, eu fui querendo encontrar cristais. Eu não sabia nem direito para que servia isso, né? Achava bonito e tal. Enfim, aí lá descobri lugares que vendiam. Então, isso desde 1989. Então, e nos cristais, eu posso dizer que os cristais, eles são uma energia, gente, que não tem... Lógico, as terapias alternativas, você trabalha com vários elementos, né? Cromoterapia, florais, tal. Tudo é maravilhoso, é um conjunto. Mas o que potencializa e que cria realmente uma ressonância impressionante para as terapias são os cristais. Né? Desde 1989. Aliás, Fernando, traz pra gente a vela de turmalina negra, pra gente poder mostrar, que a gente falou da vela. Vamos mostrar essa vela.
Enquanto ele pega a vela, e os paranormais? O que teve de ali que mais mexeu com Os você? paranormais, assim, né? Todos nós fizemos teste, né? Eu fui com a Maria Itália, fiz o teste com ela, né? Mas que foi tudo lindo, maravilhoso, enfim. Então, assim, né? Quando teve aquela... até teve para descobrir os objetos, de quem era, não sei o quê, que eu lembro até que ele era do Clodovil. Né? Teve a época do Clodovil, lembra? Teve o negócio do Clodovil. Isso. E aí, quando teve a primeira vez, né, que nós somos... tá a história, né? Vem dos lá. Então, aquilo, eu já senti que eu não me identifiquei com esse tipo de trabalho. Não era a minha praia. Sim. E aí, eu até comentei com a Vanessa. Falei, Vanessa, eu vou até o 3º programa. Eu não quero ir além disso, né? Porque eu senti que aquilo, né, que vocês falaram, né? Holofotes, muita gente. Então, o meu trabalho, eu não me encaixo desta forma, tá? Sim. Então, eu gosto, assim, das minhas coisas, né? Da minha sala, enfim. Né? Acho que um pouco de zona de conforto, entendeu? É porque meu trabalho, assim, ele é muito investigativo, né? Eu falo que eu sou a detetive e a investigadora espiritual. Eu gosto dessa parte, né? De entidades, né? De ver o que tem, se tem alguma coisa espiritual, enfim, né? Eu falo que nisso eu sou muito boa. Posso talvez até não sei em outras coisas, mas isso a Maria Tereza vai a fundo. Vai né? a fundo. Bem, enfim, então assim, então com essa parte dos paranormais, o que me marcou bastante, e dito e feito, né? Eu saí realmente, eu fui até o 3º programa, que tudo é a nossa mente, né? É a nossa claro. mente. E que foi aquele que nós fomos para uma chácara, né? Sem saber, e de Mairiporã, depois que a gente ficou sabendo, que era da família do Dinho, dos Mamonas. Mamonas Assassinas, você estava nessa. Estava nessa. E foi muito legal, né? Foi assim, nossa, sabe assim, quando abre o canal. Quando eu cheguei lá, a gente estava descendo a escadinha para ir lá, para ficar num lugar. E ali, na verdade, na van, eu já comecei assim a ter vontade de chorar. Então, quando a gente chegou lá, eu desci a escada chorando, aquela coisa, que eu sabia que não era meu aquilo, claro. Falei, nossa, coisa esquisita, né? Mas enfim. E aí, quando eu entrei na casa, sentei num sofá e tal, baralho, né? E engraçado, né? Eu tava jogando junto, o baralho não tinha esse, era o baralho do sol. Saiu a carta do avião, saiu a carta da morte. Olha que interessante. Não sabia quem era, claro, não sabia quem era. Às vezes a gente nem pensa, né? Que você vai pelo sentido de interpretar o que significa a carta e não associa. Só tinha dito que era um homem, né? E não sei se chegaram a dizer que tinha morrido. Acho que não, não sei. Acho que não. Não, provavelmente não, eles não falavam, né? É que faz tanto tempo. E eu sei que saiu o avião, saiu a carta da morte. E saiu assim, isso, né? De tudo que saiu nas cartas, eu gravei bastante. Falou uma pessoa assim que estava começando a carreira, né? Praticamente. E alguma coisa assim de financeiro, que quando a pessoa estava... né, caminhando para a realização e tal, que foi interrompido. É uma coisa assim, entendeu? Foi muito legal. Foi bem assertivo. Muito, né? Foi bem assertivo. Enfim, né? Esse me marcou bastante. Olha, gente, a vela de turmalina negra, bonita, os meninos hein? trouxeram aqui, ó, cinza, tá? E quando você abre, e é nesse frasco de vidro, então ela demora para queimar, Tem as pedras também. Ó, gente, Bonita, não sei se né? dá pra câmera pegar, ó, cheio de, dá pra ver, ó, turmalinas negras, ó. E ela tem no meio também, né? Tem Eu tô o vendo pó. que tem sal aqui embaixo também. Tem. E ó como é cheirosa. Ainda tá bem cheirosa. Tá? Eu Nossa, fiquei com dó de acender. deliciosa. Eu deixo ela decorando. Dá até dó eu mesmo, abro, né? Dá Olha, dó, que dá horror. dó. Nossa, uma delícia esse Muito cheiro. Falar bom. isso é contra mim, né? Olha como tá Porque indo o falar uma cheiro. coisa dessa. E já faz tempo que você me deu ela. É. Você trouxe no bom Nossa, astral. mesmo, que Tá delícia. forte, Tá tá forte, maravilhoso. ó. É. Essa é pra proteção. Lá em casa eu tenho um monte, eu faço e eu falo, ai, acho que eu não vou acender. Você também fica com dó, né? Ó, gente, Tem várias. vela de turmalina negra protege de ataques energéticos, Sim. renovadora de energia. E tem também, que eu fiz, né, como... Tem mandalas, tem... Aqui, não, poxa, não teria trazido.
Por exemplo, isso aí tem um escudo, eu mandei fazer em papel fotográfico e mandei plastificar. Então é muito legal. Então tem vários tipos de mandala, tem várias coisas. Muito Bem, legal. enfim. E quando eu vim para Osasco, na verdade, eu vim para Osasco, tô achando que eu tô lá. Quando eu fui para Osasco, na verdade eu fui para colocar meus produtos. Aí recebi um convite, só que a dona não aceitava que trabalhasse com a entidade. Eu falei, puta, agora lascou. Falei, lascou. Porque eu atendia com a cigana. Incorporada. E quem não tinha preocupação de nada. Porque a cigana dava cursos, ela que fazia todo o trabalho. Tudo. Cursos e tudo. Então, lógico, eu preparava. Claro. Ela pedia para eu fazer curso, por exemplo. Ela pediu para eu fazer curso de cristais. Porque ela falou, eu falo para a pessoa, olha, você compra uma pedra verde. Mas tem várias pedras verdes, eu não sei o nome. Sim. Né? A pedra azul. E aí? Tem várias azuis também. Então, aí eu falei, não, fazer o curso eu não vou. Mas eu vou estudar, né? E foi o que eu fiz. Ela falou, porque aí a moça fazendo curso, buscando conhecimento, né? Ela vai passar isso para mim. Vai. E foi assim, né? Tudo. Legal. Entendeu? E aí eu tive que começar eu atender. Falei, caramba, como assim, né? Olhava no baralho. Lógico, eu lia, pegava os livros, óbvio. Né? Mas e a insegurança? Poxa, nessas alturas a cigana já jogava. Quer dizer, o meu trabalho com ela já era 15 anos, já fazia. Nossa. Produção, a gente já vai começar. Eles estão acelerando a gente para começar, senão não vai dar tempo de responder todo mundo. Já vamos começar os atendimentos. Mas só para a gente fechar, aí você teve que desenvolver esse lado sem trabalhar incorporada. Sem trabalhar. Quer dizer, na minha casa eu atendia, né? Óbvio, a cigana e tal. Sim. Mas que tinham pessoas, né, que já me conheciam há anos, estava acostumada e tal. Mas lá no espaço eu não podia, porque a dona não aceitava. A primeira consulta que eu fiz lá, eu vou te falar. Pensa na pessoa que treme. Pensa numa pessoa tremendo, dos pés à cabeça. Gente. De nervoso. Olha, gente, qualquer dia eu conto pra vocês. Eu também fiquei super nervoso quando eu comecei. Eu atendia em shopping, naquelas tendinhas. Shopping da Lapa. Várias histórias. Passava do Me colocaram lá. Atendendo. Primeiro, assim, logo no começo, para atender, lá era, como é que era? O Walmart. E fizeram uma feira enorme de artesãos, né, e etc. E o espaço dela era muito grande, né? Eu fui trabalhar num espaço. E aí, nós fomos, assim, aí ela me colocou lá para jogar, outras pessoas também. E na feira lá, eu falei, gente, ai meu pai. Mas tudo bem, né? A gente, quando tem a espiritualidade, você tem o dom, você tem tudo isso, desenrola, flui, né? a coisa vai fluindo. E claro que a gente vai estudando, né? E vamos aprendendo, né? Superando a insegurança. Como é que eu vou fazer com as cartas? Com quantas eu jogo? O mentor fala, vai que eu te falo. Eu passei por isso. Eu não tive sabia problema nem com como é isso. que eu ia abrir o tarô para a pessoa que vinha me consultar. Não sabe? As primeiras, eu fiquei também, eu tremia assim. Olha. Aí eles falavam, vai assim, e tudo que eu falava é que eu estava ouvindo. E eu ouvia também voz, Então, aquela ouço, coisa. Falava, meu Deus, quem será isso? Quem será? O que é isso? Era cigana, não era? Provavelmente, né? Não, e às vezes falava cada coisa, eu falava, imagina. Pois é. Que eu vou falar isso pra pessoa. Fala ainda. Imagina, a mulher vai pensar que eu sou louca. Eu tô falando bobagem, né? É assim mesmo. E aquela voz ficava. Olha. Fica. Fala. É assim mesmo, ainda Falava, puta. Aí quando eu falava pra pessoa, eu falava, olha, eu vou falar um negócio aqui pra você, mas eu acho que deve ser uma bobagem. Mas eu vou falar. Mas eu vou falar. É assim mesmo. Olha. E aí a pessoa falava, não, mas eu já imaginava. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, não é assim? Vamos lá, Aí você galera. vai ver que isso chama clara e audiência. Exatamente. Bora lá atender vocês, estão na expectativa. A produção, joga a primeira pergunta na tela, foto passando na sua Pergunta imagem. na tela. Eu vou guiando Tanto vocês, faz, daí a gente vai cada um Boa atendendo. noite, queridos. Fantástico o tema de hoje. Gostou, né, Fia? Já tive algumas experiências espirituais ao longo da minha vida. Gostaria de saber se possuo algo mediúnico. Gratidão sempre, adoro vocês. Cláudia Strapson. Isso, 14 de março de 88, Sandra Suzy. Vê algum Olha bom aqui, nela? Pisciana. Pisciana. Intuitiva, né? Bem intuitiva. Tem sim, viu, filha? Eu sinto que você tem muita intuição e sonha muito com as coisas, né?
precisa cuidar de tudo isso. Começar a saber como essas coisas vêm para você e usá-las até em benefício próprio, né? Para sua própria vida. Então, intuição forte e sonhos. Muito intuição, é uma pessoa extremamente criativa, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que se doa, é extremamente empreendedora, sabe? E eu vejo mentores ali do lado também. Ela devia buscar mais conhecimento nesse lado. Beijo, Cláudia, querida. Beijo, Obrigado Cláudia. por acompanhar. Vamos lá, produção. Na sequência, pode soltar a pergunta. Então, a Cláudia já vimos, né? Pisciana intuitiva. 14 de março. 14 de março. Então, busque aí, né? Conversar bastante com seus mentores, né? É a orientação da Sandra Suzy, tá? Lembrando, gente, que todo mundo que é membro do canal tem direito a fazer uma pergunta também nos nossos episódios de podcast. Então, pode ir mandando aí. Se você não é membro, torne-se membro. Pode soltar a pergunta pra gente. Vamos ver quem que a gente vai atender. Vamos ver. Olha lá. Boa tarde. Quer dizer, boa tarde? Não, é mais embaixo. É de outro dia que eu tô lendo. Isso. Essa é a Andréia de Cássia Lozito. Ela é do dia 23 de maio de 64. Bem ansiosa. Acho que ela quer saber uma geral, né? Não mandou pergunta, produção? Não. Quer saber um pouquinho sobre a energia dela, Suzy. O que você vê nela? Olhando os eu olhos. sinto ansiedade e eu sinto assim uma coisa aqui no coração apertado, sabe? Bem ansiedade mesmo. Talvez questões que ela quer resolver, questões que ela precisa resolver na vida dela. Mas é uma pessoa extremamente sensível, muito preocupada com a parte financeira da vida, entendeu? Eu vejo coisas que vão se resolver, sim, mas você precisa trabalhar essa ansiedade. Relaxar um pouco mais. Tomar alguns banhos para se limpar, entendeu? É muito intuitiva essa pessoa. Tá, intuitiva, mas relaxe com essa ansiedade e diminua as preocupações. Me dá até uma coisa que eu não sei se ela tem... se você tem pressão alta, alguma coisa assim... Investigar, porque então. me deu uma coisa aqui, ó, e parece que é uma pressão alta, mas não precisa ficar nervosa, é porque talvez seja a aflição dela, a ansiedade mesmo. Beijo, Andréia. Tem alguma coisa boa por vir ou ela precisa cuidar primeiro dessa energia? Ela precisa cuidar dessa energia aí que fica atrapalhando um pouco a sua vida, o seu caminho, né? Precisa tomar uns banhos de limpeza, talvez até rosa branca com alecrim. Iria ajudar. Porque é o básico, né? Sim. É uma coisa da espiritualidade que limpa, ela pode limpar esse chakra, molhar a cabeça. Eu vejo que ela tem que começar por aí. Se cuida, Andréia. Estamos torcendo por você. Já já, Maria Tereza com todos Maria esses Tereza. oráculos maravilhosos. Pode soltar outra pergunta na tela, produção. Vai estar com as energias aí, ajudando, né? Inspirando ela. Bora lá, solta pra gente. Vamos ver quem que nós vamos atender agora. Olha lá, agora chegou para Maria. É Maria. Olá, sou Matheus... é para mim essa. Olá, sou Matheus Rodrigues da Silva, 25 de julho de 97. Pergunta para Edu, gostaria de saber sobre trabalho. Sou advogado autônomo, mas as coisas não estão andando muito. Não tenho muito ânimo. Gostaria de saber como será o próximo ano em relação a trabalho. Matheus Rodrigues da Silva, 25 de julho de 97, leonino. Próximo ano, em relação a trabalho, o que ele pode esperar? E uma carta de conselho para o Matheus. Vamos ver, querido. Vai ser um ano de resoluções para você. Só que você vai precisar tomar algumas medidas, porque a carta do julgamento está mostrando que tem coisas a serem resolvidas e mexidas para a sua vida poder começar a andar. Você não pode negligenciar essas mudanças que precisarão ser feitas, porque se você negligenciar, a carta da sacerdotisa e da temperança mostra que tudo vai ficar parado e que apesar de você ter potencial, as coisas não vão acontecer. Só que elas querem acontecer. A gente tem aqui na síntese um 8 de paus para você. Então as oportunidades elas estarão à sua volta. O que você vai precisar tomar cuidado é para você não deixá-las passar.
às vezes pela dúvida, às vezes por achar que não é o caminho, porque não é o mais adequado. Então você precisa perceber os indícios que o universo vai estar te trazendo do caminho, por onde é o caminho, por onde eu devo ir e seguir o fluxo. É importante que você resolva essas questões de negatividade que você pode estar cultivando em você internamente, para que elas não fiquem te bloqueando de cada vez que o universo querer te mostrar alguma coisa, você contaminar isso de alguma forma. Tanto é que a orientação do tarô é a carta da estrela para você no conselho. Seja positivo, seja otimista, acredite que tudo vai dar certo, as possibilidades estarão à sua volta, só que você vai precisar agarrá-las, tá? Então tem possibilidades de melhoria e de mudança de vida para você no novo ano. Só não faça processos de autossabotagem, tá? E nem pacto com a dificuldade. Um abraço, boa sorte, muito banho voltado à prosperidade. No canal no YouTube tem vídeo ensinando a fazer esse banho, tá? Precisa, porque ele tá bem amarradinho, né? A mente dele amarra as coisas, não é não? E não pode ficar desse jeito. Eu senti isso também. Bora lá, pode soltar pergunta, produção. Vamos à próxima. Momento dos atendimentos no nosso podcast. Medium Night. Medium Night. Quem é ele? Esse é o meu pai. Ele chama Euler Silveira Reis, da pessoa. Nasceu no dia 15 de maio de 60. Ele está desempregado, conseguiu um bico recentemente, mas nada que gere uma renda fixa. Gostaria de saber o porquê isso está acontecendo e um conselho. Comigo? Vamos ver nas cartas da Maria Tereza pra gente ele ver tá o que com que vem. obsessor, é só vou esperar a cigana confirmar. Vamos deixar ela falar para ver o que ela ela falar. vê. Daí, aí se a gente sentir, a gente comenta alguma coisa. Mas ó, tá desempregado, não tem nada, conseguiu só um bico, mas nada que gere renda fixa. Ela quer saber o porquê que tá acontecendo isso com ele, que ele não consegue emprego, só bico e um conselho. Ele é o Euler Silveira Reis. E é um taurino, né? Taurino precisa... É trabalhadora. Trabalhador, precisa de segurança, de estabilidade. Se não tiver com a parte material em ordem, fica louco. Vamos ver. Vamos seguindo Maria Tereza no Instagram, gente. @lanza.mariatereza. Realmente assim. Eu não vejo exatamente como o obsessor, mas eu vejo assim, como uma magia. Aí, ó, travando esse caminho, olha lá. Aqui, ó. Alguma coisa feita. Realmente, isso vem, pode ser, às vezes, né, coisa de amigos, parente, enfim, é coisa de uma mulher. Que não quer dizer que necessariamente seja traição. Não. Em absoluto, né? Mas foi feito por uma mulher. Mas por uma mulher. E assim, a vida dele tá assim, como a roda, né? Porque roda é assim, um dia tá no alto, um dia tá no baixo. Entendeu? Então, quando a pessoa pensa, assim, tudo bem, tem a idade, não é tão jovenzinho, né? Na questão de emprego, né? Mas, você vê, né? E parece uma pessoa super assim, batalhadora, né? Mas é interessante porque não sei se a pessoa... Normalmente, às vezes, os homens são meio céticos, né? Não acreditam. Então, na verdade, precisava cuidar um pouco desse espiritual, né? Da vida dele. Porque isso aí não é só agora. Vem de um tempo já, né? Eu vejo que a vida dele sempre foi assim, altos e baixos. Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Entendeu? E... talvez a falta até de cuidar um pouco realmente dessa parte energética, né? Até a questão de energia também, né? Para ele poder ver, apesar da idade, mas sempre é tempo para mudar. Sim. Né? Então, é assim, é o que ele precisa, né? É mudar isso, entendeu? Muito bom. Talvez uns passes, uns banhos, né? Cuidar. Porque tem homem que aceita, tem homem que não aceita, né? Sim. Então, aí é uma escolha da pessoa, entendeu? Para que realmente as coisas possam fluir, né, na vida dele. Para certo? o Euler, certo? Perfeito. Então, se cuide disso, como a Maria Tereza disse, né? Busque investigar e quebrar essas influências. Essas energias do mal, né? Isso, abrindo os caminhos. Bora lá, pode soltar a produção. Próxima pergunta na tela. Vamos ver quem que a gente vai atender agora. Tá parecendo a Porta da Esperança a nossa tela. A gente tá fazendo expectativa. Mas aqui é o Medium Night. Não Olha a foto da Maria Tereza ali que a pessoa printou. Que legal!
Ixi, você consegue ler, Sandra? Boa noite. Boa noite, Valdenira Cavalcante, Vale, 15/11/80. Fiquei uma vez com FAS. Nos conhecemos desde criança. Ele se afastou. Quero saber se ele volta até meu nível. E vai dar em compromisso? Adoro assistir vocês. Obrigada, Anira Cavalcante. Ela quer que a cigana responda. Então vamos Então, ela ver. ficou com a pessoa, né? É. Ela conhece desde criança e ele se afastou. Ó, Ela ficaram quer no mês saber se ele passado. vai voltar até o aniversário dela. E se isso vai virar um compromisso sério ou não. Certo. É. Ó, esqueci de colocar que ficamos juntos mês passado, após 27 anos sem Nossa! nos ver. Nossa, quanto tempo. Nossa, que É. legal. É. Olha. Será que vira... Qual que é a pergunta, Vai- Sandra? Compromisso até o aniversário? Ela quer saber se ele volta até o aniversário, O né? Se FAS, vai dar um compromisso. se vai porque dar pelo compromisso. visto, não tiveram compromisso, né? Não. Pelo que eu estou entendendo. Só Se conhecem ficaram. desde Apenas se criança, conhecem, é. mas ele se afastou. E ela quer saber se ele volta até o aniversário dela. Vamos ver. É, mas Cira. o mês passado parece que se encontraram e É. ficaram juntos. É. Mas juntos assim, talvez uma noite. É, né? uma noite e tal. Agora ela quer saber se ele vai voltar até o nível dela. E se vai ter um compromisso, né? Porque pelo visto O acho que nome nunca dele, teve. ela colocou FAS. Não, mas tudo bem. Valdenira. Isso, pensa Cavalcante. nele, Nira Nira. Cavalcante. Vamos lá, Valdenira. Vamos lá, Nira Cavalcante. Pensa nele. Mentaliza aí. É, temos BG, produção? BG as musiquinhas de fundo, que agora a gente vai ter. Agora é BG? É, vai ter BG Tá tudo nos muito programas. técnico aqui. É, tá vendo? Tá melhorando. Tá melhorando. Vamos ver, Nira, se concentra aí, querida. Bem, Valdenira eu vejo assim, né? Tiveram muitos, assim, momentos muito difíceis na vida dele. Inclusive em questão de relacionamento. Coisa do passado, entendeu? Como você disse até, né? Que ficaram 27 anos sem se ver. Então, muitas águas rolaram na vida dele. Inclusive, passou, assim, por maus momentos, maus pedaços. Como se ele estivesse se refazendo de um tempo para cá, né? E, inclusive, sai a carta até da espiritualidade, energeticamente. Olha, esse moço passou por bastantes desafios, né? E esse reencontro, na verdade, de vocês, porque eu vejo como um reencontro, né? Isso não é por acaso, tá? E aqui diz assim, né? Que ele tem que resolver umas questões ainda na vida dele, né? Que não é profissional e financeiro. Eu vejo mais num campo pessoal, tá? E existe chance, sim, né? De vocês realmente se verem em breve e pode vir a dar compromisso, sim. Uau! Oba, Porque eu acho que legal. tanto assim, desafio, tanta coisa que esse moço já passou na vida dele, e ainda tem umas questões aqui para resolver. Não resolveu tudo, não. Mas olha que legal, tá vendo de novo, ó, os pássaros, né? Que é união, felicidade, alegria. E assim, não é por um acaso que depois de tantos Se anos reencontraram, que vocês se bonitinho. reencontraram. Vamos ver o que a Legal. Maria Padilha aqui conclui. É. Ai, olha que bonita a carta do sentimento. Maria Padilha das 7 rosas, né? Então, ó que bonita a Que carta. linda, hein? Bonita. Então, minha amiga, olha, posso te dizer que tem tudo realmente Pra para acontecer. fluir entre vocês. Só que assim, né? Você vai ter que ter muito jogo de cintura por essas coisas, né? Que ele passou, enfim, né? Para ajudá-lo a realmente se paciência. reestruturar, né? E ter paciência. Tá bom, minha linda? Boa Boa Ah, sorte. legal. Felicidades Beijo. para você, tá? Isso aí, beijo, Nira. Vamos lá, Beijos, gente. Mira. Legal, né? Enquanto a produção joga uma outra pra gente na tela, vamos passar os contatos. Maria, quem quiser agendar com você, o WhatsApp, né? Pode ser. Claro. 11 11 972 74 9253. 11 972 74 9253. Esse é o WhatsApp, gente, também pelo Isso. Instagram, né? @lanza.mariatereza, né? Isso. Então pode seguir lá. Lanza.Maria Tereza. Lanza.mariatereza. Boa noite, tudo bem? Sou Gustavo Correa de Oliveira.
Nasci em 16 de agosto de 94, leonino. Falo de Pelotas, Rio Grande do Sul. Queria que a Sandra analisasse minha foto, um parecer geral e principalmente sobre trabalho. Agradeço desde já. Há pouco tempo conheci o quadro no SBT e me encantei por vocês. Um beijão para todos. Obrigada. Vamos ver. Gustavo. Gustavo, leonino. né? Faz aniversário um dia antes que eu. É? Gustavo, temperamento forte, né, meu filho? Personalidade forte, entendeu? Ele quer saber no trabalho, é sobre o trabalho. Sobre trabalho, que é um geral, Geral. mas principalmente No trabalho. trabalho. Mas você é uma pessoa comunicativa, ou você se relaciona bem com os outros, se dá bem, é carismático, ó. Na sua foto você passa isso. É uma pessoa que agrada, é um leonino, né? Gosta de mandar, de tomar conta. Mas eu sinto e vejo que no futuro você vai ter algum trabalho seu. Ou você vai ter uma empresa sua, ou o caminho da sua vida é esse, tá? Você pode, por enquanto, trabalhar para alguém, prestar serviço, sim, mas no futuro, lá na frente, eu vejo você com o seu trabalho próprio. É que me falam isso, tá? Porque você é uma pessoa empreendedora, né? E você não gosta de receber ordens, é uma pessoa criativa, muito dinâmico, então volte a trabalhar para os outros, mas vá pensando no seu campo de trabalho, você ser dono do seu próprio nariz, tá bom para você? Boa sorte, querido. Boa sorte, meu comunicativo. querido. E menos ansiedade, ele Menos é que nem o ansiedade. leão, né, filho? Que nem vocês. Boa sorte, Gustavo. Obrigado pela participação. Pode jogar a próxima pergunta pra gente na tela. Vamos ver. Cíntia. Souza Lima, nascido em 15 de janeiro de 1990. Boa noite. Preciso saber se tenho mediunidade. Quais são os meus dons? E se eu tiver, como desenvolver? Bom, Quem desenvolver, a gente deu umas dicas, né? De Deu. banhos que pode ajudar aquele exercício Cristais, do né? cristal, né? Agora, se tem mediunidade, vamos ver? Ela é bem intuitiva. O que É você quem vê? vê, eu Posso- vejo a Quem cigana. quiser, falar também? pode falar? A Também? cigana pode falar. Então, bora lá. as Então, duas. eu vejo nela assim. Eu vejo uma cigana, né? Tem jeitinho mesmo, né? Muito Energia. assim. A cigana pulando na frente, Aham, inclusive, né? aham. E provavelmente deve ser a cigana. Provavelmente não, gosto dessa palavra. Com certeza é a cigana da rosa vermelha. Uma pombagira, não é? Não. É, Eu vejo assim, peraí, já vou Tá, chegar lá. explica. Já vou chegar lá. Ela Eu vai vejo chegar lá. na cigana, da linha cigana, tá? Tá. Como eu que trabalhava, quer dizer, Aham. trabalhava assim desde o começo. Com a cigana da linha cigana. Sim. E vejo uma pombagira também, tá? Mas eu vejo a pombagira das 7 saias. Ó, que legal. É. E Que ela, não deixa de ter uma energia cigana claro, também. e né? ela deve são procurar, duas talvez, energias ajuda nisso daí, de né? sedução, né? Sim, ai. As duas Sedu- têm energia de sedução, né? Tem, Pombogira e a tem, cigana. Mas tem que tomar cuidado, porque como a energia das duas é muito forte, então tem muito o que aí? Poder da sedução, a sensualidade, né? Só que assim, é uma energia sexual muito aflorada, que acaba puxando muitos homens para você, só que assim, acaba direcionando para o sexo. E não é só isso que você quer, óbvio, né? Exatamente. Então, você quer algo muito mais além do que isso, acredito eu, né? Pelo menos é o que me passa. Então, Cíntia, precisa saber realmente administrar, que é o que você está querendo, né? Até provavelmente desenvolver, né? Essa mediunidade sua, né? Para você poder realmente canalizar, né? Toda essa energia. Muito É bom, de repente, até procurar, né, algum lugar, mas não vai se atirando de Não, cabeça. conhecer o lugar Primeiro vai primeiro, conhecer, para depois pensar, né? Uhum. E conversar com as suas entidades, Sim. pedindo a orientação delas, né? Que mostre o caminho certo. Ela é bem intuitiva, a moça, né? Sim, muito. Então, Cíntia, já perceberam que você tem aí guias, né? Sim. Que você Ah, olha que pode legal. contar, né? Na linha entidades. cigana, Da linha maravilhosa. cigana. Boa. É. Pode soltar, produção. Próxima pergunta pra gente. Vamos ver. Vamos quem lá, vem. produção! Esse é o Medium Night. Boa noite. Sueli. Vamos ver. Essa cor laranja. É, Boa noite, dificulta. Valdenira Cavalcante Vale. 15 É do... mesmo? A gente já viu pra ela, não foi?
A Nira Cavalcante a gente já viu, mas aí é uma outra pessoa. Sueli. Ó, Mas a pergunta tinha- dela, ó, produção, não saiu pra gente. Só se É. abrir esse amarelinho. Ah, ali, ó. Desce pra gente, que tem embaixo, ó. 2 de junho de 64. A análise pode ser por aqui e não na live. Como assim? Ah, ela tá perguntando se pode enviar pra gente aqui, que ela enviou pelo WhatsApp, ao invés da live. É a foto, ela quer que você analise. A Tá, Sueli, então tem mais 2 de alguma junho. coisa aqui embaixo? 2 de junho de Tem que 64, subir mais. geminiana. Sobe um pouquinho pra gente, só pra gente ver se tem mensagem embaixo. Tá, ela quer uma análise geral. Ela quer uma análise geral, né? É geminiana, 2 de junho de 64. Então, eu vejo você uma pessoa muito batalhadora, sofrida. Esse sorriso, assim, é um pouquinho para enganar, né? Vejo uma pessoa extremamente sofrida e batalhadora. Não sei porquê, mas eu vejo você em mudança. Eu acho que você vai mudar de casa, muda de cidade. É uma coisa que, ou você está pensando nisso. Eu vejo você fazendo uma mudança, tá? Não gosta de receber ordem de ninguém. É bem teimosa. Precisa cuidar bem dessa sua, também da espiritualidade, limpar sua aura. Eu sinto que você pega, às vezes, carrego das pessoas, sabe? Energia das pessoas. E fica nervosa com coisa que não é nem sua, é dos outros. Então, precisa se limpar muito, tomar uns banhos aí e acreditar mais na sua intuição, naquilo que você sente, naquilo que você vê. E não ficar tão insegura com as coisas. Falei tudo? Eu não sei o que eu falei. Falou. Falou bastante. Falou Então, bastante. entendeu? Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. E assim, né? E acreditar mais em você. Eu vi muito sofrimento nessa vida, mas eu vejo que você vai ter, assim, coisas bem prósperas. Vai ter muitos Realizações. momentos de felicidade. Uma energia muito de Yansan, né? Não tem? Eu acho que é Yansan. isso. Guerra, É. sofrimento, pode ser. Mas Yansan como uma guerreira, né? Vejo É. ela como se estivesse com uma espada na Uma mão, espada na mão. lutando, Ela é uma guerreira. E muita habilidade nas mãos. Tudo que ela Habilidade, trabalhar usando as mãos vai dar certo. Vai dar certo. Olha aí, tá vendo? Mais uma dica na cigana. Beijo, Sueli. Beijo, Sueli. Obrigado pela participação. Gente, a gente vai continuar respondendo vocês. Lembrando também, vamos seguir @lanza.mariatereza. Pode perguntar para ela sobre essa vela maravilhosa e produtos que você estiver precisando. Siga também a Sandra Suzy, @SandraSuzy Paranormal no Instagram. Isso. Se não estiver me seguindo, também @EduScarfon. É o Richard. Você lê? Richard, pode ser. Qual que é a pergunta? Richard Melo de Almeida, 28 de abril de 95. Se precisar de algo mais, me avisa. Gostaria de saber sobre passado, presente e futuro. É com a É, com cigana. a cigana. Ansioso pela vidência, estou precisando. Vamos ver, Richard. Richard Melo Dentes de bonitos, Almeida. sorriso bonito, olha lá. 28 Olha eu de falando abril já. de Não, 95. imagina. Estamos é. aqui para interagir, Pra interagir, né? meu, Claro. O que você vê, E Maria? novo, né? É. Pois é, taurino. Taurino, né? Taurino. Sedutor. É. Quer saber um pouquinho sobre o passado, presente, futuro. Quer saber tudo, né? Vamos ver o que o oráculo fala, né? Vamos É bem abrir emotivo Só tomar um ele. golinho de ao água. oráculo. Isso, fica à vontade. Bem emotivo. Vamos ver o que a cigana revela dele. Carismático. Né? Um sorriso bonito. Sedutor. Concentre aí, Richard, do outro lado. Mas é interessante, né? Que atrás desse sorriso eu Aham. vejo assim, tristeza. Uhum. Ele disfarça. É interessante isso, né? Tristeza, batalha. Alguma luta. coisa que talvez até em relacionamento afetivo, algo que trouxe assim uma certa decepção, muita tristeza, como se ainda tivesse alguma coisa, né, que ainda está nesse passado, né? Não que ele esteja preso a isso, né? Não vejo, mas tem algo assim que talvez trouxe uma certa insegurança, né? E há momentos que isso, né, passa a aflorar, né? Um despertar, assim, é uma passagem rápida, né? Sim. Mas que acaba gerando um pouco de insegurança. Melancolia, insegurança. É. Sim.
né? Mas uma pessoa de um coração Muito bom até bom, demais. Bom até demais, às vezes. E... olha que interessante, tá vendo? A Oxum, né, que é o amor, carta do Papa, que é relacionamento, a Torre, né, quer dizer, realmente, as decepções, né? Mas tá aqui o momento, né, de o presente e o futuro. Eu vejo assim, né, encerrando inclusive um ciclo na tua vida, né, vindo para o próximo ano, mudanças, novidades, coisas boas, né, uma pessoa que, assim, de um significado, uma pessoa bem significativa, olha que coisa do passado, olha que engraçado, olha. Passado bem pesado. E, ó, o lar, questão de família, né, e mudanças mesmo, né, de um modo, eu vejo de um modo geral, né, e mais até para o ano que vem. Mudanças positivas, coisas boas e podendo mudar até de cidade, de lugar. Que legal. Então vai em frente aí. Boa sorte, Richard. Coisas boas vindo para você. Imagina. Olha lá, outra foto. Meu nome é Maria de Fátima Valege Matias, Isso. 6 de maio de 65. Eu gostaria que os três falassem alguma coisa para mim. Ih, não vai Gratidão. dar tempo. Daí ela pôs, ó, se não puder com os três, pode ser com a Maria Maria Tereza. Então vamos ver com a Maria Tereza, que é a nossa convidada de honra hoje. Vamos deixar ela Que falar. maravilha, gratidão. Ó, ela quer que vamos fale lá. alguma coisa. Vai fazer um pra tempinho ela. já, né? É. Estávamos aqui juntos. Não é? Por força maior, né? Não era porque estava sentindo bastante falta de vocês. É muito gratificante. Vamos lá, aqui, né? Mulher bonita. É o que eu falo, né? Toda idade tem a sua beleza, né? Muito legal. Né? Eu bati os olhos, vi assim. Só que assim, a personalidade... E 6 de maio, eu sou do dia 7. Olha, perto Taurina. Ah, as taurinas, né? Ai, mas eu falo, não é que a gente é mandona, né? Não é que é autoritária. Não é isso. É porque, na verdade, nós somos observadoras, né? E ela tem jeito, ser uma pessoa super observadora, uma mulher inteligente, Sim. né? Cheia de energia. Só que, às vezes, mulheres assim são mal compreendidas, né? Porque acham que é dominadora, Sim, né? Que quer mal mandar. interpretada. Não é, você não tem paciência. Ela é bem esse perfil de taurina. Não tem Né? paciência. Uma mulher de realizar, trabalhar profissionalmente, né? Uma pessoa que tem boas energias, Sim. atrai. Né? Só vejo aí assim, o relacionamento afetivo, a parte amorosa, né? Talvez até por ela ser essa mulher independente, né? Personalidade forte. Então é onde tem as dificuldades, né? No campo afetivo. Mas, não sei se você trabalha por conta, como autônoma, enfim, tem seu negócio próprio, né? Porque eu vejo você se dando muito bem, mas com um negócio seu. E olha, minha amiga, você tem uma energia de prosperidade, né, muito forte nas suas mãos. A tua energia exala isso. Prosperidade. Coisa boa. Muito bom. É isso aí, Muito gente. bom. Galera, não mandem mais perguntas. Estamos não indo dá para a tempo. reta final do nosso podcast. Já estouramos o horário. Já. Estamos só um pouquinho mais em respeito a todos vocês que mandaram a pergunta, tá? Pode soltar a pergunta na tela, produção. Vamos respondendo os últimos. Análise de foto. Gostaria de saber se será para o meu melhor e se conseguirei viver novamente de atendimento com terapias até julho de 2023, ou seja, até o meio do ano que vem. Hoje ela é servidora pública, já há 11 anos. Legal. E quer saber sobre terapia holística, no caso, Sandra Suzy. Se ela vai conseguir... mesas radiônicas. Você vê ela retornando para essa área e vivendo disso? Ela é ano que vem? empreendedora, sim. Eu vejo. Não posso te dizer exatamente que seria julho, mas pode ser, por exemplo, setembro, outubro, até o final do outro ano, tá? Eu vejo que você ainda não fez tudo o que você deseja, vejo que você necessita ainda, estão me falando, estudar mais coisas, aprimorar um pouco esse seu conhecimento, tá? Você não vai trabalhar só com reiki, você vai fazer outras coisas dentro dessa área também de cura, eu diria.
Então, vai buscar isso, porque você tem aí para o ano que vem, tem um tempo ainda para se preparar, tá? Faça todos os níveis de reiki e outras coisas, né? Que você pode estar aprendendo também. Até, ó, acupuntura, outro tipo de coisas assim que possam curar pessoas. Vejo que você vai trabalhar com isso sim, tá bom? Você é uma pessoa batalhadora, né? Persistente e gosta de viver bem. Você quer ter estabilidade e vai ter estabilidade, tá? Mas tudo é dia a dia, passo a passo. Nada de ansiedade e de impulsividade, que é o que você também tem um pouquinho, né? Tá bom? E Boa tarô. sorte. Ai, posso Tarô falar? também, né? Tarô terapêutico. Que legal. É, tarô terapêutico, Terapêutico é isso. super legal. Mais uma super diquinha. legal. Nossa, e ajuda bastante Aham. nos trabalhos de Nos terapia. trabalhos, exatamente. Perfeito. Beijo, querida. Vamos para a Beijo. próxima, gente. Vamos lá, porque senão não dá tempo. Produção, anima aí, produção. Vamos soltando as perguntas pra gente. Tem que falar, "Ô, produção! Cadê vocês?" Bora lá. Mônica Correia, boa noite, Vanessa. Essas ervas ajudam na clareza de nossas experiências extrafísicas em trabalhos espirituais no astral? Quem pergunta é a Mônica. Ajudam, Vanessa? A Vanessa está sem microfone, mas a gente pergunta e ela responde e a gente passa para você, Mônica. Ajuda? Sim, ajuda sim, né? Essa expansão da aura, né? Tem um desdobramento físico e espiritual. Tá, então a Vanessa disse... A partir do momento que essas É bom antes de energias dormir, né? Seria bom começam a fazer o banho entrar- antes de dormir. Tá. Né? O de Samambaia? É o que a Vanessa ensinou. Tá. Ela tende a se dissipar. Aham. Então, esse processo de desligamento, né, do espírito para você Do e físico. essas viagens astrais facilita. Então, vai ajudar sim, Mônica. Ajuda no processo do desdobramento, para que você tenha, né, tanto a expansão da sua aura, como consiga se desdobrar e ter experiências extrafísicas. E aí o recomendado é fazer principalmente antes de dormir, Sim. né, de preferência. É, porque vai ajudar, né? Tá falando É no isso? astral, né? Sim. Então é uma viagem, de repente. Aham. Tem pessoas que têm essa facilidade, um banho, tudo vai ajudar mais ainda. Boa. Né? Vamos para a próxima, gente. Quem perdeu a receita do banho da Vanessa, volta depois que o vídeo terminar lá no começo que vocês veem, tá? É fácil. Boa noite, querida Edu, Sandra e Maria Tereza. Quero perguntar a Tereza, quero saber que tipo de mediunidade tem conexão com as cores. Quem pergunta é Jussara, do dia 13 de setembro de 57. Da Bahia, lá, Bahia. que maravilha. Terra Adoro. boa, terra santa. 13 de setembro, virginiana. Bom, como eu venho, né, de um candomblé, como eu disse, e por sinal, né, eu fiz a minha feitura em Salvador, né, exatamente no Pilão de Prata. Com certeza você é de lá e deve conhecer com o Pai Air. Isso em 2003. Com o Xumaré, né? O Xumaré, as sete cores do arco-íris, né? E metade Tá do regendo o ano, ano, né, inclusive. Tá regendo Tá o ano. regendo o ano, né, o Sim, Xumaré. dia 24 agora de agosto, né? É. Foi o dia que no sincretismo é com São Bartolomeu, né? Inclusive até a gente acho que colocou as fotos, né, de uma celebração, de uma oferenda que fizemos, um trabalho lindo até que a Vanessa montou, maravilhoso. Acho que está até no nosso Instagram, eu acho. Boa. Então é com o Xumaré, né? Beijo, Ju. Obrigado pela participação. O Xumaré Orixá aí, do Sim. arco-íris, né? Serpente. Nossa, metade do ano, né? Fala que é como a linda donzela, é o lado feminino. E a outra metade que é Dan, né? Que é a serpente e é o masculino. Muito legal. Então busca aí, Jussara, informações a respeito de Oxumaré, né? Bora lá, galera. Pode soltar. Estamos nas últimas. Respondemos todos? Respondemos todos. Então deixa eu só fazer um adentro, Claro. né? Faça. Que isso é muito importante, que às vezes tem pessoas que não têm esse conhecimento, né? Como eu disse, que eu venho de um candomblé, só que quando eu comecei com essa parte cigana, né, que eu já vinha no desenvolvimento, então, né, o que eu... teve uma pessoa que me orientou nisso. Quem trabalha com a linha cigana, somente eu, né, que a linha cigana é diferente por causa do jogo e tudo,
não pode mexer com matança. Não pode. Não Já ouvi pode. falar isso também. Né? Então isso é legal para o Matar conhecimento. bicho, coisa de sangue, não é legal, porque a linha cigana não aceita isso, né? Então, realmente, eu na verdade nunca me identifiquei, eu entendo por quê, né? Tem que ser feito. Mas eu não me identifico com isso, né? Nunca me identifiquei, Nem eu. não tenho nada contra, imagina. Cada um faz aquilo que deve, né? Que acha que deve fazer. Mas quem trabalha com a linha cigana não mexa com matança, porque isso inclusive pode a tua vida regredir. Porque é uma energia que não faz parte, né? não. Não adianta insistir. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Gratidão, Maria Tereza. Imagina. Foi muito Maria bom te Tereza. ver. Eu que agradeço de estar aqui. Foi ótimo. Pra mim foi um Ótimo, prazer. adorei. Hoje a gente A gente eu esquece também. de tudo, né? Não é? A gente esquece Passamos de umas tudo. horinhas muito legais. uma aqui, delícia. Maravilhoso. É isso aí. Ter essa ciganinha, que a outra ciganinha, todo mundo aqui. Pois é. Imagina. Aquele Já sei. extraterrestre ali que eu vi, não sei quem. O ET. O ETzinho, esse você vai O saber. OVNI. É o seu Tá bom. mestre estelar lá, ó. Da O 12ª, OVNI. o OVNI da dimensão aí. Gente, a gente se fala pelo Instagram, Sandra Suzy Paranormal, Lanza Maria Tereza, Lanza.Maria Maria Tereza. Tereza. Tem da Ciganos do Oriente para seguir a Vanessa e o Edu Scarfon. Vamos ficando por aqui. Tem reprise quinta-feira à noite na Astral TV desse episódio do podcast e também no final de semana. Tchau, gente. Bênçãos de luz Tchau. aí a todos. Tchau, tchau. Beijos encantados. Tchau.